Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é... Que, Edu? É do busão. Porque a gente é do busão. Meu nome é Alex. O objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Hoje o nosso bate-papo vai ser maravilhoso aqui. Forramos a mesa do Podbus aqui de ônibus, não é isso, Du? Miniaturas de tudo quanto é tipo, tudo quanto é cor, tudo quanto é empresa. Tem 2 andares, tem elétrico, diesel, tem de todas as décadas. Tem um especial aqui, né? Os presentes, depois a gente vai falar. Eu ganhei 2 presentes aqui. Tem um lindo. Então, mas aí tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho. Ativa as notificações, se inscreve no canal, curte, compartilha com a família. Todo mundo gosta de ônibus, todo mundo já andou de ônibus. O ônibus é universal. É isso aí. O ônibus é parte da gente. Sim. É isso aí. Nossa história. Edu Fígaro, sempre com a gente por aqui. E eu queria, com grande prazer, apresentar aí nossos convidados para bater um papo e falar um pouco dessa frota toda aqui. Seja bem-vindo, o Marcos Galese e o Bruno Miniaturas aí. Sejam bem-vindos. Vamos começar com o Marco, então. Ô, Marco, me conta pra gente. Aqui no canal a gente recebe aqui nossos convidados e a gente quer saber se primeiro se tem diesel na veia, né? Porque deve ter. Tem, com certeza. Com certeza tem. Mas como é que começou a sua história no ônibus? Conta lá desde o começo, depois a gente vai saber um pouco da história do Bruno aí também. Sim. E a gente vai batendo esse papo aqui de uma forma bem descontraída. Obrigado por trazer a frota toda aqui para expor aqui pra gente. Depois a gente vai pôr nas redes sociais, não é isso, Du? Com certeza, garagem tá como? É isso aí. O ônibus é seu. Toca do jeito que você quiser, Marcão. Opa, uma boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que hora o pessoal vai assistir, mas a minha história com os ônibus começou lá em 1979, 80. 79. Bingo! É, 79 aqui, ó. 2 de 79. É isso Você aí. acertou na mosca. É um dos melhores. É um dos melhores, é verdade. Então eu comecei nessa época, eu pegava muitos ônibus da CMTC, tinha parente da CMTC, e a CMTC era uma lenda, né? Então você via os azulões percorrendo os itinerários e você, né, ficava doido de você ver os 362, né? Então a CMTC era a minha empresa favorita desde 79, né? E, inclusive eu morei no Tatuapé, né? Zona Leste? Zona Leste de São Paulo. Pra falar a verdade, Zona Leste eu morei 40 anos, né, na cidade, lá na cidade de São Paulo. Zona Leste, o eixo de Tatuapé, Penha, Cangaíba. Cangaíba, o pessoal do Cangaíba. Então, sempre morei nessa região, né? E claro que mais pra frente eu vou estar comentando como eu vim parar aqui em São Bernardo. Zona né? Leste somos nós. É isso aí. Zona Leste somos nós. Até hoje, estamos juntos aí, né? Então, foi bem nessa época mesmo. Eu cheguei a ver a instalação do trólebus quando foi para Penha, fase por fase, e praticamente eu vi tudo que acontecia naquela época, né? Todas as novidades, né? Porque você tinha um trecho de trólebus até a região do Belém. Do Belém para Penha não tinha, então eu vi eles instalando até o Carrão. Meu pai era vivo naquela época, ele me levou para ver a inauguração do Terminal Vila Prudente. Então vamos dizer que eu sou quase dinossauro, viu? É quase um dinossauro, eu já tô achando que é um dinossauro. Além de ter diesel na veia aí, eu acho que também deve ter uma raiz de busologia aí também, não tem? Também, um pouco de eletromobilidade também, né? Show, legal. Que a gente sempre defendeu o transporte elétrico, né? Então... praticamente foi bem isso mesmo, né? Então, eu acho que tem diesel na veia e tem alguns Tem volts diesel, ali também. Tem diesel, correndo ali. tem não? diesel, tem volts. Elétrico e diesel, tá tudo aí. Tá tudo aí. É isso aí. Vamos falar então um pouquinho com o Bruno Miniaturas. O Bruno trouxe, eu vou mostrar já. Eu vou pegar aqui, ó. O Bruno trouxe Presente. um presente pra gente. Deixa eu ver se vai aparecer ali, ó. Um ônibus da SBC Trans. Aqui tem aqui a linha 64 Podbus. Show de bola. Obrigado demais, Bruno Miniaturas, pelo presente. Tem um carinho especial pela SBC Trans. Tive a minha. Esse aqui até se arrepia. Tô arrepiado aqui. Tô arrepiado com essa miniatura aqui. De SBC Trans. Trabalhei na SBC Trans, né, na parte da fiscalização.
lá em 2000. Deixa eu ele aqui acho do meu que- lado, por favor. Quer Ele, ficar esse, com ele? meu xodó agora, meu xodó. Vou limpar ele todo dia. Ele vai querer levar, Meu ca- mas eu não vou deixar. Bruno, obrigado Meu carro de demais. escala agora. Imagina, Meu carro é de uma escala. satisfação. Obrigado demais aí pelo. Pra gente é um grande presente ganhar um ônibus, independente a gente ama ônibus, a gente vive o ônibus. E seja bem-vindo. Conta um pouquinho aí pra gente como é que você começou a produzir miniaturas de ônibus. Você faz outros trabalhos? Conta um pouquinho da sua história aí, do tempo que você quiser. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Né? Ó, Perfeito. Assim, eu comecei a gostar de ônibus de criança, né, por dois motivos. Meu pai trabalhou na Mercedes 23 anos. Então, Dia das Crianças, por exemplo, a Mercedes dava presentes para os filhos dos funcionários. E eu ia com a minha mãe buscar ele lá. E era horário de saída do pessoal, então o pátio estava cheio de ônibus. cheio de fretado. Lotado. Então eu ficava perambulando lá no meio. Minha mãe conta que eu sumia lá no meio. E um outro, quando eu ia pro interior ver parentes. Aí é um xodózinho que eu tenho com Scania e com Marco Polo mais antigos, Marco Polo G4. Tá. Mas assim, eu fazia miniatura pra mim, desenhava na mão, recortava, tudo 100% manual. Eu fui ter computador, vixe, já na faculdade. Mas eu já fazia miniatura de ônibus, de carro também, Legal. mas muito por hobby. Aí eu conheci uma pessoa, aprendi muito com ele, né? Inclusive aprendi a fazer miniatura assim com ele. E venho desde então, já tem 12, 13 anos fazendo miniatura. Hoje tem uma lista de modelos, tem mais ou menos... Olha, se eu contei direito, tem 100 modelos diferentes. Olha Assim, só. o modelo base. Sem contar as variações de cada modelo, né? Então, entre urbano e rodoviário, articulado, trólebus também, 15 metros, mas todos feitos à mão. Bruno, você já está usando a impressão 3D nos seus trabalhos? Conta um pouquinho pra Uso. gente aí. O que você já está aproveitando dessa tecnologia nova? Por exemplo, no caso desse aqui, todas as peças do teto, Levanta ele aí. todas essas peças, os espelhos, as rodas, eu faço impresso em 3D. Na verdade, o que eu posso tirar da minha mão, eu ponho na impressão 3D, porque ela dá mais detalhe, ela dá mais realismo. Facilita também? Muito. Nossa, a impressão 3D facilita horrores para isso aqui. Esse modelo usa essas peças, mas tem outros mais antigos, por exemplo, o Marco Polo 3, que a parte, os detalhes preto da frente e da traseira, para-choque é impresso em 3D, detalhe do teto impresso em 3D. Tudo que eu posso eu faço em impressão 3D. Agora, a carroceria em si, eu faço em papel fotográfico, né? É assim, eu faço sempre que eu posso, eu parto da base, da planta do veículo real. Sempre que possível, né? Mas modelo mais antigo já é mais complicado. Sim. Agora, modelos mais novos, que nem é o caso desse aqui, você consegue achar a planta. Legal. Né? Então, assim, em cima dessa planta eu faço um modelo 3D. Aí eu pego esse modelo 3D, eu planifico. Então essa planificação ela me dá volume, ela me dá cortes, ela me dá detalhes. Eu mesmo às vezes indico também para eu facilitar a montagem. Então o que acontece? Eu faço essa planificação já pensando em como eu vou ter que montar esse modelo. Aí em cima dessa planificação eu faço o desenho da arte, que nem o desenho da empresa, janela, farol, lanterna, os detalhes que vão É caracterizar. perfeito, gente. É perfeito aqui. Ó. É uma miniatura linda. fundo. Aí eu imprimo, recorto a mão e monto. Show. Mas Agora, sai vamos com esse aproveitar aqui. que a gente está no começo, né? Deixa já o seu arroba aí, seu contato. Quem quiser, quem tiver interesse em encomendar algum tipo de miniatura, tal, de conhecer melhor o seu trabalho, aonde que te encontra a rede social? Eu tenho uma fanpage no Facebook. Legal. facebook.com/Bruno Miniaturas. Bruno Miniaturas, então, pessoal. Entra lá, curte lá o trabalho lá do Vou Bruno. agradecer muito. É certeza, um Bruno. trabalho incrível. Provavelmente eu devo encomendar alguma outra coisa para você no Vai ser futuro. uma satisfação Ou atender. voltado ao ônibus, ou de impressão 3D. A gente sempre tem umas ideias malucas aqui. A gente... Só sai ideia boa aqui. Só ideia boa. Bruno, que legal. Fica à vontade aqui. A gente vai Obrigado. continuar batendo esse papo. Obrigado pelo presente. Eu ganhei, Marcão, eu trouxe outro presente aqui que eu ganhei. Isso. Esse aqui de quem que veio aqui? Esse aí é do nosso amigo Mauro, em nome da Expo Minis.
o Mauro Alcarraz lá da cidade de Itanhaém, né? Isso, Parece. é Itanhaém. Lá de Itanhaém. Itanhaém. Litoral Sul. Inclusive eu busquei com o motorista lá no terminal Alvarenga, se não me engano, eu sempre esqueço o nome, né? Mas se não me engano, acho que é um do carro 1452 da Piracicabana, né? Esses caras esquecem o nome do motorista, no prefixo do carro não esquece nunca, cara. O busólogo ele não esquece o prefixo, chassi, motor, ano de fabricação, linha, quem mais? Não esquece nada. Os caras têm uma memória RAM de 1 tera. É verdade, é que o que acontece? O pessoal chama pelo apelido, aí fica complicado. A gente tem medo de falar, vai que é uma coisa e no Sim. final é outra, né? É. Mas eu quero até agradecer a ele. E, enfim, o Mauro é o Mauro da Samba Bus Miniatura. Eu falo Samba Bus, mas é Samba Bus. Né? Samba Outro Bus, pessoal- o pessoal sai sambando por aí, né? Tá lá o contato dele, né? Pra quem quiser. Ah, isso. Vê o contato aí pra gente. Lê aí. Isso. Samba Bus Miniaturas. Isso, tá aí o Samba contato Bus dele. Miniaturas. Instagram, tem Facebook. Instagram, Facebook, tem um contato aqui, depois a gente vai divulgar. Isso. E, enfim, cada miniatura dessa aí é um artesão e a gente valoriza todos os artesãos. Na própria página da Expo Minis que nós temos no Instagram, tem o trabalho de todos, né? E a gente tá aí, saindo fazendo exposições, né? Mas é claro que isso aí eu já tô deixando como spoiler, mas depois a gente vai estar comentando, né? E aí vocês conhecem o trabalho de cada artesão que está representado aqui. É isso aí, ó. O Samba Bus. É Samba Bus Miniaturas, não é isso? Isso. Obrigado pelo presente aqui. A gente fica sempre muito feliz de ganhar um ônibus para fazer parte aqui do nosso do nosso cenário, né? E que a gente vive o nosso dia a dia aqui com ônibus. Obrigado demais. Depois a gente vai deixar aí na descrição Sim. Vamos colocar na descrição o @aí, as redes sociais. Arroba do Bruno, pessoal. Samba Bus, todo mundo. E aí a gente vai tocando esse nosso ônibus aqui, agora mais feliz com dois novos carros aí para nossa Dois carros novos pra nós pilotar. Mas vai chegar mais aí, viu? Chegou frota não. Não. Vai chegar Spoiler, olha o spoiler. Vai chegar mais, Marco? Vai chegar mais. Que maravilha. Eu tô, já tô. Principalmente o pessoal da Geobus, né? O pessoal da Geobus tem que mandar um pra cá, viu? Aí, ó. Aí, ó, é isso aí. Viu, Isaac? qual é? É você o recado, Não hein? esquece, não. Aí, ó. Manda um. Geobus, grande abraço, Geobus. O Marco trouxe aí, né, uma miniatura aí. Fala um pouquinho dela, ô Marcão. Então, inclusive vou até passar pro Eduardo pra ele estar mostrando pra vocês. Lindo. O pessoal da Geobus lá de Caldas Novas, lá de Caldas Brasília. Novas, olha. Top. O meu querido amigo Isaac, a gente sempre conversa bastante, né? O Isaac, o George, faz essas miniaturas lindas aí, né? Top. E pra quem Mostra quiser aqui, também adquirir, né? Vai estar depois na descrição aí, né? É isso aí, ó. Miniaturas Geobus. Show de bola. Feito bela totalmente de miniatura fibra, também. né? Esse é fibra de vidro? Fibra de vidro. Ó, os caras Eu são tenho monstros vontade demais, de- cara. Edu, eu tenho Os caras é monstro vontade demais, de- cara. Ele, a roda da Lacrar miniatura todos dele eles também aqui. impressa em 3D. Isso. Dá vontade de lacrar todos eles aí, não deixar mais nenhum e voltar ficar- pra trás aí. Vai ficar tudo- tudo lacrado. Ai, tá. Não Mas, ó, o pode pessoal operar já viu mais. que Não, mandar, né? esses Vamos- aqui, ó. O negócio é o seguinte, ó. Eu vou usar a termologia aqui. Vou até entrar na jogada aqui. Aqui é o seguinte, vocês que sabem dessa parada aí. Aqui vai tá tudo baixa, que vai dar baixa no sistema. E aí vocês não vão levar mais, vai ficar aqui. O pátio vai ser aqui agora, entendeu? Vamos dar baixa, nós vamos tirar o prefixo. Só vai ficar só a pintura, mas o prefixo nós vamos tirar, vamos dar baixa, vai ficar tudo aqui, Alex. Vamos confiscar o busão dos caras. Porque assim, vocês não têm noção, cara, da alegria que eu falei pra A ele, gente traz tá quanto você parecendo- conseguir. Eu acho que ele trouxe 5%. Tá parecendo a geração dos anos 90 no Play Center, né? Aqui. não, eu tô Tá parecendo que nem um pinto Play no lixo. Center pra gente aqui. Eu tô feliz demais. Ô, Aliás- Marcão, fala, você tem algum preferido aqui ou não? Você tem algum recado aí pra dar, não? Ah, sim. O motorista, o nome dele é Diego Curioso, tá vendo? Por isso Diego que eu... Curioso, Curioso. Diego Curioso, É um um apelido. abraço. Se inscreve no canal aí, ativa as notificações, deixa o comentário aqui no nosso canal. Ô, curioso, tem a E o- curiosidade de ver nós lá, E né? o convite, você já tá escalado pra participar aqui. Se quiser, é só falar com o Edu aqui. O Marcos vai Vou depois trazer você curioso. vai te mandar o bilhete aí pra embarcar nessa viagem aqui com a É gente. isso aí, ele muito gentilmente trouxe pra gente lá de Itanhaém, né? Então, é um camarada que eu conheci, uma pessoa muito bacana. Nota 1000 pra ele, viu? Parabéns aí, Curioso. Maravilha, maravilha. Agora vamos lá. Tem algum preferido? Porque eu tenho, além dos que eu ganhei de presente, do Bruno Miniaturas que tá aqui com a gente. Esse aqui do Samba Bus. A gente tava ouvindo um samba aqui antes de começar, né, Edu? Só a gente escuta A samba gente direto. gosta um pouquinho de tudo, né? E samba é uma música que sempre toca por aqui nos bastidores antes de começar.
Certo. Mas eu tenho meu preferido aqui, os presentes que eu ganhei. Tem um ali, tem um Caio ali, vermelhinho, branco aí, da Autoaviação ABC, que é a minha querida do coração, né? Que é onde eu comecei. Você tem algum preferido dessas miniaturas ou você prefere todos, ô Marco Galera? Ah, rapaz. Sabe quando você tem 1 ou 2 filhos, né? Nunca tem aquele mais favorito, né? E pra mim, todos são favoritos porque todos foram construídos em momentos especiais da minha vida, né? Por exemplo, esse primeiro, o da CMTC, o meu amigo Sodré, lá de Santa Catarina, fez pra mim, né? E eu fiquei entusiasmado, tanto que eu mandei fazer um Otto 352 também, né? Que tá. Acho que tá aqui. Isso Por aí. Né? Isso. Tá aqui. Então ele fez esse Otto 352 e já tá fazendo mais 2 pra mim e tá pra chegar, né? O Fervima, que inclusive meu amigo Trindade, um grande abraço, é isso aí. Eu trouxe, Fábio Trindade. é isso aí, trouxe mais pra homenagear você. Esse aqui, ó. Esse feito. Esse Fervina aqui? É, esse aí. Né? Fábio, parceiros do transporte. Aí, Fabinho. Fábio Trindade tá Você sempre tá por com aqui. moral, viu? hein, É Fabinho? verdade. O cara Tá trouxe um busão. carimbado aqui. Aí, viu? deixa eu dar um. Agora, ele sabe o que ele mandou pra mim no WhatsApp? Ele Sim. falou assim: ele podia me dar, né? Aí eu chamei ele de pidonço, ele falou: quem não chora não mama. Então aí, agora é com vocês, eu só tô fazendo a ponte. Agora, minha opinião, não dá não. Não tá merecendo? Tem que comprar. Você tem que comprar. Nós divulgamos os Encomenda. caras das miniaturas aqui. Você compra seu Muquirana. Abraço. É meu. Tem muito. Não pode falar que ele tem muito dinheiro, não. Os caras vão sequestrar ele. É mentira, ele é pobre. Ou os caras Ele é sequestram pobre. e começam a pedir empréstimo. Não, né, se os velho? caras sequestrar ele depois, aí como que vai pagar o resgate se o dinheiro é dele? É Tem verdade. Né? Então tem esse de papel Paraná, que é esse da Metra, né? É isso aqui, ó. Esse também tem um carinho especial, não apenas pela empresa, mas pela dona da empresa, né? Dona Beatriz, que eu tenho uma dívida de gratidão enorme com ela sempre, né? Então, uma pessoa maravilhosa. Tem o 364, foi feito pelo seu Eliezer, lá da cidade de Santa Rosa do Viterbo, né? Esse mesmo. Lá de Santa Rosa do CMTC. Esse é Viterbo. o 364. Esse é o pesado, famoso hein, cara? 364. Esse aqui acende tudo, esse é muito louco. Isso Isso. parece um bus balada, a gente é cheio de luzes. É isso aí. Acende tudo, ele mostrou aqui pra nós. Então, tem esses dois aqui que são o Nelson. O Nelson é famoso, hein? Lá do Santo André, que ele fez pra mim esse Maferza. Tem esse da SBC Trans, o Cobrasma e o Parque das Nações, que eu acho que tá por aqui, né? Parque das Nações, Tá ali, ó. né? Que ele fez pra mim. Famosa empresa E de o Santo 2 André. andar, né? Claro, né? Aí o pessoal do Parque das Nações se sinta homenageado, Parque né? das Nações aqui, ó. Nossa, esse Isso. aqui eu lembro desse busão ali na terminal. Como que é o terminal do outro lado? Como que é o nome? Terminal- Do lado de cá. Tem o Terminal Santo André Oeste e o Leste, né? Então é um desses, agora eu não vou São saber. E Paulo, também no Jardim- Terminal Santa Maria, se não me Jardim São engano. Roberto, é isso? Isso. Ela rodou com esse ônibus até não muito tempo atrás. É verdade. Até 2020, alguma coisa, né? Foi alguma 21, coisa 22. assim. Só não com essa pintura, ele já tinha a pintura da MTU. A pintura metropolitana, né? Isso. Que é essa pintura aqui Isso. do, Que é do aquela Micrão ali. aqui, não é isso? Essa Isso. mesmo. Essa aí. Então, Perfeito. esse aí e esse aqui foram feitos pelo meu amigo lá do Pós-Balsa, Gerson Hegler, né? Meu amigo Gerson Hegler, um grande abraço, né? Ele faz miniaturas nessa escala de 1 para 32, né? Esqueci até de falar as escalas, mas esse de 1 para 32, o Gerson Hegler ele costuma fazer. Explica o que é essa escala aí pra galera que. Porque vocês já falam naturalmente, essa parte técnica. O que é isso? O que seria isso, Marcos? Acho que essa eu vou deixar pro Bruno. Isso, vai, E aí, Bruno. É que assim, escala é o quanto a miniatura. Não só miniatura, qualquer objeto, ele é reduzido ou ampliado também. Tem escala de ampliação. No caso aqui, 1 para 32, quer dizer que a miniatura é 32 vezes menor que o modelo real. Perfeito. No caso aqui, qual é a escala que o Mauro usa aqui que eu não lembro? 1 para 14, esse aí. Esse aqui é 14 vezes menor que o real. Esse aqui, ele é 50 vezes menor que o real. Aí, ó. É uma Você aula, tem cara, uma modelos aula. que tem. Se usa muito essa escala para trem. Chama de escala HO. É 1 para 87. Quer dizer que a miniatura é 87 vezes menor que o real. E geralmente para trem usa escala pequena assim, porque o pessoal faz diorama, aqueles cenários imensos. Então põe trem assim, composição de. Se a miniatura do trem, você vai ver a composição toda tem 1 metro, 2 metros. Você vai ver, corresponde a um trem de, às vezes, 1 quilômetro, a composição toda. Né? Então, o que acontece? Para fazer a escala, a gente pega as miniaturas, a medida do modelo real e divide pelo tamanho. Vamos supor, um modelo real de 14 metros
Na escala 1 para 50 tem 28 centímetros. Você pegar fazendo a conta com milímetros, são 14 mil milímetros dividido por 50. Ele vai dar 280 milímetros. Você tem, no caso meu, você tem modelos de 20 centímetros, você tem modelos de 54 centímetros, que já serão os urbanos biarticulados. Mas escala é isso. Então você tem várias. Você tem desde 1 para 10, que essa 1 para 10 geralmente quem usa é montadora, fabricante, para reproduzir o mais fiel possível como é o modelo real, e porque essa escala também permite visualizar detalhes muito pequenos. Agora uma escala menor já dificulta. Sim. Você tem a escala 1 para 14, que é muito usada para radiocontrole. Né? Inclusive é um mercado que está crescendo bastante o controle também. é o carrinho controle remoto. Isso, controle remoto. Isso aí. Legal. E tem alguns, você vê, ele acende luz, abre porta-mala. Riqueza de detalhes, Um monte de coisa, um maravilhosa. monte de detalhe. Direção, som. Às vezes a pessoa liga a miniatura, você escuta o som do motor. Tem esse tipo de Eu tenho coisa. visto isso, é um negócio legal É demais. uma aula de escala. É hein? uma Você aula viu de aí? escala, então. É isso que eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar do professor de escala, mas não é Imagina. escala de motorista nem de carro, né? Aqui escala do tamanho aqui das miniaturas. Me fala uma coisa, ô Bruno. Tem uma escala que ela é a mais usada nas miniaturas dos ônibus. Qual que é ela? Não A é mais só, comum. Antigamente, a mais comum era 1 para 50. 1 pra que era da 50. antiga metalúrgica. Que é próximo Artra. desse que você fez Esse pra gente aqui. Esse aqui é 1 para 50. Tá. Mas por quê? A antiga metalúrgica Artra, ela foi a pioneira em miniaturas, só que ela fazia muito caminhão. Tá. Aqui, o forte dela era caminhão. E ela fazia 1 para 50, essas miniaturas. Ela chegou a lançar miniatura de ônibus de 1 para 42, acho que 1 era. para 42. 1 para 42, mas o padrão mesmo era 1 para 50. Depois começou a vir escalas 1 para 32, 1 para 24. Hoje as mais comuns são 1 para 50, 1 para 32 e 1 para 24. São as mais comuns. Escala 1 para 14, via de regra, já é controle remoto. Legal. É difícil você ver que não seja assim. 1 para 10 já é montadora. Escala menor que essa já não é tão comum. E tem a HO que é para trem. Mas aí o foco dessa HO não é o ônibus ou o veículo, é o trem. É o trem. Né? Então ela não é tão como... se você procurar, você vai ver muito sobre trem. Você vai ver que ônibus, carro, casa, as coisas que o pessoal usa para fazer cenário, é bem dizer assim, um coadjuvante. Agora, a escala que o ônibus é o astro, é 1 para 32, 1 para 24 e 1 para 50. São as mais comuns. Agora está começando a aparecer 1 para 43 também, por causa de uma coleção de caminhões que saiu em banca de jornal. Mas... Aqueles que vendem por peça, né? Peça a peça, que vai montar, que tem um lance desse na banca, né? Você vai comprando uma parte do carro, do caminhão. Toda e vez aí, que eu comecei, toda que eu comprei semana- um dessa aí, eu nunca conseguia acabar. Sempre ou eu esquecia ou eu deixava, ou a banca que eu comprava parava de fornecer. Essas aí... os que eu Essa costumo- e aí? Não, deu? aí abandonava o É que assim, os projeto. que eu costumo ver de montar, que tem Sim, muito, geralmente é carro. Carro. O caminhão você já compra pronto. Tá. Né? Só que eles foram lançados em escala 1 para 43. Então começou a aparecer algumas miniaturas de ônibus também 1 para 43. Mas o mais comum mesmo é 1 para 24, 1 para 32 e 1 para 50. São Legal. as mais comuns. Ô, Du, falando de uma caminhão, aula. a gente é pó de bus, né? De busão, a gente é do busão, mas a gente tá preparando aí a recepção da galera do caminhão também, não é isso? Estamos e assim, já trouxemos o pessoal aqui da carreta, né? Um abraço, o pessoal da carreta já veio, algumas mulheres, os camaradas aí estão para vir também. E tá aberto, entendeu? Então assim, tá seguindo a gente lá, @podbus64, manda um contato lá, procura a gente nas redes sociais, pode ser na minha rede social pessoal, do Alex Jones também. A gente vai conversar, inclusive conversei com o Marcos aqui no LinkedIn, né, Marcos? Isso. E aí pode ser no LinkedIn, Instagram, Facebook, chama que a gente vai atender todo mundo, vai colocar todo mundo na agenda, vamos trazer todo mundo. Porque assim, é diesel na veia. Caminhão, ônibus, é diesel na veia. E Já muita teve. gente que sai do busão vai pro caminhão e vice-versa. Sai do caminhão e vai pro busão. Então, mês de março vai ter aí... Mês de março tem mês Nan- especial das mulheres. Só aí, mulheres. né? Só a mulherada. Só a mulherada do mês de transporte. março.
as mulheres do busão, as mulheres da carreta, do caminhão. Instrutora, Muito bom. da limpeza, cobradora, administrativo, as da tecnologia embarcada. Espera. É isso aí. Espera. Espera aí que vai chegar. E a gente aqui é diesel na veia, mas a gente sabe que o elétrico tá chegando aí, não é isso, galera? É isso aí, O elétrico tá chegando com toda a é. força. Eu até já brinquei aqui no canal. Vou deixar um grande abraço aqui pro motorista Rodrigo, lá do Articulado Elétrico, lá de São José dos Campos. Rodrigo Santos veio aqui, gravou com a gente lá nos primeiros episódios. Fiz uma visita para ele lá, na Maringá do Vale. E deixar um abração para ele, é o motorista do ônibus Articulado Elétrico. Eu acho que é o primeiro articulado elétrico em operação Sim. no Brasil, se eu não me engano. E eu fui lá, fizemos uma viagem com ele, conhecemos lá a garagem dele. Toda a estrutura. Grande abraço, Rodrigo. E o elétrico tá chegando com força aí. Você é um cara que se divide aí. Metade do coração tem diesel, a outra metade tem alguns volts, alguma voltagem aí, não é isso, Marcos? Ciborgue. Metade diesel e metade elétrico. É o ciborgue do transporte. Ou então, pode ser que nem o Dr. Who, né? Que era 2 corações, né? Pronto. Boa. É. Boa. Também. Quem? Né? Do Geek também. Sem dúvida. Né? Então, minha história com o elétrico começou como defensor, um dos defensores que trabalhava junto com o pessoal do Respira São Paulo, que foi fundado com o Jorge Françoso, né? Juntava eu, o Jorge Françoso e o Renato Lobo do Via Trólebus, né? Vocês devem conhecer o canal do Via Trólebus, né? Então, o próprio Renato que me apresentou o Jorge Françoso, e nós montamos, na época, o Respira São Paulo. Isso foi lá em meados de 2001, 2002, que a signatária, mandante prefeita de São Paulo, estava começando a desativar os trólebus. E a gente achou isso absurdo, né? Porque o futuro está no elétrico, né? Então, é como se fosse um tiro no pé. Então, a gente começou a lutar. Em 2006... nós conversamos com o presidente da São Paulo Transporte na época, o Rick Hoffman, né? E ele incluiu na licitação de 2006 para trocar toda a frota de trólebus, né? 210 trólebus novos, né? Que era para substituir os antigos, né? Que embora o pessoal achava, mas pô, vai trocar um trólebus novo. Na verdade, a carroceria era nova, mas a mecânica toda era de 1980. Então precisava realmente renovar, porque estava dando problema de eixo, problema de estrutura. Então isso tudo foi trocado e hoje nós temos essa frota. Que inclusive a própria Eletra, né? Oi, Eda, um grande abraço para você e parabéns pelos 24 anos. E eu tive orgulho de ser uma das pessoas que ajudou a montar aqueles trólebus, né? De uma forma ou de outra, né? Que legal. Vou deixar o meu grande abraço aí para a Ieda, para toda a alta direção e todos os profissionais lá da Eletra, né? Sim. A nossa empresa Amplitude Consultoria tem uma parceria com a Eletra lá, estamos fazendo alguns trabalhos com eles lá. Ieda, um grande abraço, o convite está feito, a hora que quiser vir aqui conhecer o nosso busão, o nosso Bus 64, né? E vir aqui contar, ou você ou a sua equipe, contar aqui um pouco mais da história, né, dessa grande empresa que é a Eletra, né? Sim. Fabricante aí dos ônibus elétricos que estão operando aí na maioria, em muitas cidades aí já. Eu tenho encontrado o Eletra já em operação. Um grande abraço, muito sucesso para vocês. E não esquece de compartilhar o pessoal aí da Eletra também. Deixar o like lá, não é isso não? É isso aí. Eu quero até mandar um abraço pro Fernando, o Fernando do desenvolvimento. Parece que agora ele foi promovido para qualidade, né? O Fernando que naquela época ele mexia com o negócio de eletrônica, então algumas coisas eu fui aprendendo com ele, né? Boa. Então, um abraço pro Fernando, o Joseval, o José Antônio, não sei se você chegou a conhecer o José Antônio, Sim. uma pessoa super maravilhosa. E, enfim, na época que eu entrei na Eletro, foi uma época que, pra mim, foi uma fase difícil naquele ano, que eu tava até comentando antes de começarmos, né? E a Ieda me recepcionou calorosamente, fiquei um bom tempo trabalhando até o último trólebus. E começaram a desenvolver na época como é que chama? Híbrido. Não, tinha o híbrido, mas tinha o outro, que era elétrico puro, que ele chegava, recarregava no terminal de Diadema, né? Da hora. O E-Bus, lembrei. E-Bus. Roda ainda, né? Roda ainda, o 8160, né? Então eu vi quando ele era trólebus e tiraram as alavancas e só modificaram uma coisa ou outra
para colocar eles para rodar, para colocar ele para rodar nesse trecho, né? Você lembra de Eventualmente. que ano? Ô Marcos, você lembra de que ano que é esse Ebus aí, o projeto? De que ano? O ano que eles... Projeto do Ebus, de que ano que é? Olha, foi em 2011. Final de 2011 já estava começando o projeto do Ebus. Então, o pessoal lá... Eu lembro também do Grivol, oh meu Deus, como pude esquecer do Grivol, que ele era da qualidade da carroceria. Então, eles começaram esse projeto, né? Em 2011, em parceria, eu não lembro muito bem a fabricante de carros que fez a parceria com ela. Eu acho que era Mitsubishi, se eu não me engano. Mas depois vocês me consertam aí. Mas foi bem assim, foi uma parceria que eles fizeram. Deu certo, né? E tá rodando até hoje esse veículo aí, né? Você, como o Marcos trabalhou lá no início lá da Eletra, acompanhou de primeiro lá. Aí uma dúvida minha, porque a gente tava... Alex, acho que na ABC ou na consultoria, quando eu trabalhei lá na atual BR7, SBC Trans, tinha 2 ou 3 modelos que era elétrico híbrido. Conta um pouquinho mais desses carros aí para nós. Algumas características, né? Vocês que manjam, eu só vou fazer pergunta. Eu vou fazer pergunta para vocês. Curioso. Literalmente. O teu curioso lá, camarada meu, também sou curioso, mas meu apelido não é esse não. Fala aí. Então, na questão do híbrido, isso aí me remete quando a fábrica era ainda na Nova Petrópolis, né? Então, o que acontece? Eu conheci praticamente, vamos dizer que o pai dos trólebus, o Antônio Vicente, não sei como é que ele está ultimamente, né? Se ele ainda está vivo, porque faz tempo que eu não vejo, né? E ele planejou o trólebus da segunda geração, que era aquele trólebus ciferal, e foi o projeto dele dos híbridos, né? E me parece que no começo, antes de começar os híbridos, a dona Beatriz viu um ônibus rodando assim de forma híbrida no exterior, e ela procurou um ótimo engenheiro para fazer essa parte do híbrido aqui no Brasil. E a pessoa que ela procurou foi justamente o seu Antônio Vicente. Era uma pessoa muito bacana, eu conheci ele. E eu cheguei a entrar na fábrica que na época também eles estavam convertendo alguns trólebus para híbrido, né? E foi quando começou o Paulistão. Ainda eu vi praticamente os eixos do Paulistão lá e eles montando o Paulistão. Então, aí depois o seu Antônio Vicente me convidou, eu dei uma volta com ele. Ele falando, olha, quando chega em tanta voltagem, aí ele tem esse torque. E ele me explicando, olha... O motor elétrico ele vai carregando as baterias funcionam como se fosse um pulmão energético, né? Quando precisar de mais energia, ele puxa da bateria e praticamente joga no eixo e o carro retroalimentador. Isso, vai alimentando, né? E a única diferença do híbrido pro trólebus é que ele tinha um motor elétrico para estar conduzindo. E desde aquela época, para quem pensa que o e-trol é um projeto novo, a gente já tinha apresentado uma ideia dessas aí, né? Falando pro Antônio Vicente, não podia fazer um trólebus, porque teve uma época, que também pouca gente sabe, que o trólebus tinha motor de Fusca, né? Isso aí foi lá atrás, em 1960 alguma coisa. É a primeira vez que eu ouço essa pra mim nova. faz sentido, mas eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso. É porque são projetos que eram antigos, não sei porque que não deu certo, mas a CMTC chegou a ter esses trólebus e eu não lembro se era o Westran ou Pullman, tinha uma marca lá alemã, né? Eu não lembro muito bem, mas eram trólebus que tinham motor de Fusca, que ele, por exemplo, tinha uma ocorrência, então puxava as alavancas e ele ia até um lugar onde tinha energia elétrica. Então, já existiu esse o motor projeto. do Fusca, no caso, ele funcionava como um gerador. Isso. Né? É que eu não sei se teve aqui em São Paulo, aqui no ABC, eu não sei se Não, teve. não passei, teve que... Mas teve começou lá na híbrido que CMTC. tinha um motor a diesel também. Só Sim. que era um motor pequeno. Ele Só para O emergência, que né? eu conheço do híbrido fabricado pelo Eletra, nos primeiros que foram fabricados, tinha o motor elétrico e o motor a diesel pequeno, Isso, como se fosse um motor de caminhonete, que ele isso. também fazia o trabalho ali de alimentar as baterias também, ou fazer a transição elétrico-diesel como acontece Ele funciona como um gerador. no híbrido. O híbrido é isso. Ele vai gerar energia, então o ônibus consegue andar de forma assim. O motor principal é elétrico. Isso.
Só que o motor a diesel, ou que nem o caso esse mais antigo, ele funciona como um gerador. Ele vai gerar energia para sustentar esse motor elétrico ou, no caso mais novo, bateria. Isso. Ou como se falava, é tipo o dínamo, dínamo de antigamente, não? Como que é? Isso. Que carregava, Carregava. a lâmpada, Tem uma- né? Eu tenho... Também. Não, uma- então, mas os caras falam dínamo porque eu tenho uma bicicleta elétrica. Sim. Né? Tem uma E pedala foto- de vez em quando, os caras falam, mas ela vai se. Ela carrega sozinha, por que não põe um dínamo aí? Eu falei, gente, eu nem. Acho que nem tem mais dínamo Eu acho que não funcionando. tem mais. Não, não se usa. Ixi, acho que Talvez. desde o final dos anos 60 que tiraram isso. Só em casa de Eu relíquia. lembrei de uma foto, o Galés deve ter visto já também. Sim. Eu não lembro qual era o modelo do ônibus, mas era um ônibus, era um trolleybus de alavanca, o tradicional. Tava puxando uma carretinha. Ah, sim. Foi quando foi apresentado lá no Rio de Janeiro. Ele foi rodando, ele saiu daqui de São Paulo, ele era elétrico, só que não Sim. tem rede E tinha aérea um na gerador estrada. atrás, engatado. Essa carretinha era o gerador. Era um Ele foi- Grace. Isso, era um Grace. É. Ele saiu Graça daqui Vilares. de São Paulo, ele foi rodando até o Rio com esse gerador. Com esse gerador. Esse motor. Eu Era um fiquei na motor dúvida. diesel que tava alimentando a energia ônibus, do. fiquei do na diesel. E ele foi aqui, rodando de São legal, Paulo cara. até o Rio. Fiquei na dúvida, Marcão. O que é o Paulistão? Explica aí o Paulistão. Fiquei na dúvida. Paulistão era um ônibus híbrido de 15 metros com 2 eixos na frente. Aqueles Marco Polo Gran olha. Viale, né? Isso. Sim. Então, o que acontece? Era um motor MWM, eles viram que estava dando algum problema, né? E eles acertaram o híbrido com o motor Mercedes. Era um motor, se não me engano, acho que era 916, se não me engano, né? Então, nesse o híbrido acertou. Na mesma época foram construídos 3 Muscar também, só que esses aí ficaram para Metra, né? Então operou bastante tempo, né? Hoje eu não sei o paradeiro desses carros, né? E fora o articulado também, que era o 4010, né? E tinha um que era um Viale também, que esse depois foi para Publix, né? Na época. Você vê que os prefixos, Né? os caras não Os caras esquecem não esquecem um. o Então, prefixo. esse que foi para Publix, eu lembro que foi em 2011, porque a garagem da Publix na Aricanduva tinha alguns problemas de queda de energia elétrica, né? Então eles levaram esse híbrido para segurar a energia elétrica. Você vê como gerador lá, né? Eu tenho, ó, tem um folclore. Tem um folclore. Passa pra mim o fofão. Passa o fofão aqui pra mim. Opa! Tem um folclore. Foca aqui, por favor. Tem um folclore desse ônibus aqui. Tem um folclore. Agora vamos desvendar esse folclore com o Marcos Galese aqui, o Buzola. Coloca ali pra mim, por favor. A pergunta é o seguinte. Os engenheiros começaram a fabricar o fofão dentro do pátio e o portão era mais baixo, o carro não saiu. É verdade esse folclore? Verdade, foi. Ai. E outra coisa, esse carro, na real, Ah, ele foi construído dentro do complexo Santa Rita, da garagem Santa Rita, lá no Paris. Né? E eu conheço alguns engenheiros que participaram. Tava na obra? Né, um deles era o Edilson Reis. Ele me contou toda a parte aqui, como é que fizeram, né? Dentro da garagem chegou a andar sem vidro, sem nada, para ver se suportava Ah, o peso, né? E quando foi sair na época para apresentação do prefeito, eles tiveram que praticamente baixar os pneus para conseguir passar. tipo Porque- essas carretas que enroscam em viaduto hoje. Fizeram Exato. isso aí. Então, Fizeram isso Isso aí. mesmo. E aí depois encheram o pneu lá fora, né? Então, teve essa... Porque foi a apresentação justamente pro Jânio Quadros, né? Na época, pra quem não sabe, o Jânio Quadros foi um prefeito que começou a... Assim que ele viu em Londres, ele falou, vou trazer Trouxe essa pra ideia cá. pra São Ele Paulo. queria deixar São Paulo mais parecida com Londres. Exato. Era essa a ideia. tá igualzinho até hoje. Por isso... Embora o centro de São Paulo tá mais parecendo o Bronx, né? Mas... Boa. né? Mais ou menos. É verdade. Centro de São Então, Do Bronx dos anos 90, que fique claro, né? Porque o Bronx hoje é melhor. é verdade. Então, o que acontece? O Jânio trouxe essa ideia, por quê? Qual que era a cabeça do Jânio? Aonde não entra articulado, vai entrar os 2 andares. Tanto que em cima eram 46 lugares e embaixo eram 20 e poucos lugares. Então a ideia era a capacidade, aumentar a capacidade de demanda. Exatamente. Da E em hora. cima não né? podia andar em gente em pé. Isso. Era só embaixo. Só Aí, ó, embaixo. tá vendo? Nele não É a podia aula andar. aqui, Alex. Uma É a que ele era baixo também. É. Em cima a pessoa com acho que um 1,70, não é? Não. 1,70 batia a cabeça no teto. Então, É. Olha, Então, só pra ele gente, não do podia eu que não, andar não em hoje, eu frente, queria né? que existisse fofão hoje. Porque aí eu ia me sentir um cara alto com E ele 1,73. embaixo, Porque aí até careca, aí ia bater a cabeça no teto do busão.
Já pensou? Você sabe da que hora, eu ia os caras ficam me achar. careca aí, perde uns 3, 4 centímetros, né? Porque antes o cabelo, pintava sim, pra uma cima. ajuda, Aí depois que. Não ó, é? Aí eu uso o boné agora pra... E fora essa história da garagem também, eles colocaram esse ônibus pra rodar na 9 de julho. Uma boa parte, inclusive tem uma passarela lá perto da acho que é FGV, se eu não me engano, né? Tem aquela passarela na 9 de julho. E o pessoal que tava aqui na frente, quando viu que o ônibus ia passar por aquela passarela, o pessoal até baixou, pensando que ia bater, né? E outra coisa, a bolsa de ar estourou e o carro foi meio capenga, né? Na apresentação do prefeito. Mas ele passou praticamente triscando, acho que mais ou menos uns 30, 40 centímetros da passarela. É né? que ele era um carro alto. É Que 4,26 m, pra ser exato. E a legislação aqui, o máximo é 4,40 m. Ele tinha 4,26 m. Ele tava 14 centímetros abaixo. Passava lambendo. Ele era curto, mas ele era alto. É. Né? Essa era... Agora, me fala uma coisa. Você viu a parte, né, conversou com o engenheiro, né? Alguns Isso. engenheiros que projetaram aí. Um deles é Edilson Reis, né? Que Eu- quer te mandar um abraço. Deixa um abraço pra ele aí. Então. Um abraço, Edilson. E agora, uma curiosidade que eu tenho, e uma preocupação que eu tenho também. O Sim. teto do double deck, e eu já vi algumas situações que foram passar em lugar que não podia, aquilo parece um papel. Sim. Né? E até me preocupa. A gente estava até trocando ideia esses Conversamos dias essa semana. sobre o segundo andar do double deck do rodoviário e tal. Sim. Seja ele rodoviário, normalmente ele está no rodoviário, no turismo, né? E eu falo, eu gostava muito de andar lá em cima. Mas depois que eu vi aquilo rasgando igual papel em algumas ocorrências que eu acompanho, eu falei, me parece que a estrutura ela é mais leve. A estrutura do Fofão aí devia ser mais reforçada pela época, pelo que foi pensado para ele, né? Material Sim. disponível, né? Sim. A parte do teto era bem reforçada, né? Então, não tinha nenhum problema. Dizem alguns funileiros que o problema maior é quando chegava perto de árvore, né? Que estourava muito vídeo, né? Tinha muito motorista que não tinha aquele senso de direção, né? Então batia em árvore. Tava Arrancar lambendo. fiação também. Fiação Fiação. Fiação. Eles né? não deram certo por causa disso. Eles não podiam circular em qualquer linha. Eram linhas específicas que tinham fios altos, semáforo alto, tinha tudo que ser mais As alto. placas, né? Tudo. Tudo. Por isso que eles não podiam rodar em qualquer linha da CMTC. Eles tinham linhas Resumidamente, específicas. resumidamente, pensaram um projeto, foi muito bem pensado, engenhoso, né? Sim. Mas a A cidade não tinha a condição. topografia e os itinerários que os ônibus passam até hoje limitaram ele na operação. Então ele podia rodar em quantos por cento de linha? Então você tem um universo de quantas linhas em São Paulo? Hoje está 14 mil ônibus. Nessa época aí, rodar em 2, 3 linhas, aí fica limitado, né, Marcos? Não, eu vou falar uma coisa Sim, pra por vocês, vocês favor. não vão acreditar. Tem muito motorista que é bom. Eu já vi, por exemplo, como eu trabalhei nessa Itaim Paulista, lá no Tiburcio de Souza, tem umas ruas apertadas que os caras passavam Os com caras articulado fazem numa mágica boa. ali. Sim, Os caras fazem, pô, são feras. O cara é bom mesmo. Né? E os da CMTC também, os caras são feras também. Se eu falar as linhas que eu já peguei esse ônibus aí, vocês não vão acreditar. Eu cheguei a pegar 1178, São Miguel Correio. Quando ele passava na curva do oeste, que tinha de nego que passava mal lá em cima com medo do ônibus tombar. Não sei se você conhece a curva do oeste, né? Sim. Que é uma curvinha não muito boa. E o pessoal ficava com medo de tombar e nunca se viu tombar. Por quê? A parte de baixo que o Edilson Reis estava até comentando, vocês podem perceber que ele era um pouco mais curtinho do que os ônibus padrão da época. Então tinha o famoso centro de gravidade. Perfeito. Isso aí ele me ensinou. Então cortaram um pouco do chassis, né? E manteve o equilíbrio. Tanto que se vocês procurarem na história, eu não tenho conhecimento, vocês nunca viram um ônibus desse tombar. Não, se você não tem conhecimento, nós não vamos nem Não, pesquisar. a gente Você vai tá- pesquisar? Não, Esse a aqui, gente tá Você leigo. vai pesquisar, não? Não precisa, cara. Se você, uma enciclopédia viva, não tem essa informação, quem é Google? Então, e o pessoal da engenharia do CMTC trabalhou muito bem, né? Hoje tem poucos lá na engenharia, o Simão Saura Neto, o Alemão, né? Que a gente tem o maior contato com ele ainda até hoje, né? Tem o Marcelo, também, que ele trabalha mais na área do trólebus hoje, né? A pessoal da engenharia da CMTC era fera, né? O próprio Edilson Reis que eu falei, e fora outros engenheiros que participaram.
Então, o projeto foi muito bem elaborado e é aquilo que eu falei, né? Uma linha muito curiosa, não sei se vocês chegaram a conhecer na época, era a linha 2460, terminal E Carvalho, Parque Dom Pedro. Eles chegaram a usar esse carro nessa linha. Também não teve ocorrência. E principalmente na Penha, que você tem que entrar naquela rua estreita, entrava que era uma beleza. Então, e olha que eu ficava só na parte da frente. Só andava lá em cima do Ia motorista. Lá. sempre em cima do motorista ali, lá na frente lá. No bom sentido. No sim, bom né? sentido, óbvio, né? Em cima no segundo andar. É, no segundo segundo andar. andar. Né? Então, os motoristas da CMTC também eram muito feras mesmo, né? Na linha de São Miguel, por exemplo, eu conhecia um que a gente apelidou de lambada, porque chegava no último carro, colocava aquelas caixas acústicas, né? E ficava tocando lambada a noite toda, né? Tinha o Lambada. Daniel, né? Naquela época não tinha radar na Marginal, os caras Lambada, dança Andava- proibida. mandavam ver. Não né? tinha radar e Não também tinha não radar. precisava andar com a porta fechada, né? Porque o passageiro É. andava pro lado de fora. Pendurado. Se bem Nossa. que o São Miguel era tranquilo, principalmente desarticulado, né? Então os caras mandavam 110 por hora e olha, na maior segurança. Então fazia Não São tinha Miguel limitador Coelho. de velocidade, É. Não tinha anjo da guarda. Outros tempos, não outros tinha tempos. ajudar a né? guarda, não tinha nada disso. E graças a Deus eu não via nenhum acidente. Os únicos acidentes que eu presenciei na CMTC foi aqueles primeiros Volvo Série 50. Se o cara não soubesse pisar no freio, aí, meu Deus do céu, se o cara deixava muito pra cima, o cara batia mesmo. não tinha Retardasse como. muito a freada, né? Exato. Então, os Volvo Série 50 tinha esse problema, né? Agora os Scania não. Os Scania eram veículos que, pode-se dizer, muito confortáveis, né? Tinha alguns motoristas que passavam lá na Marginal Tietê que chegaram até a estourar amortecedor, os caras subindo com o amortecedor na parte traseira, né? Então, foram algumas cenas aí que eu cheguei a ver, né? Então, voltando à questão do 2 andar. Essa linha aí, Carvalho, se vocês vissem como que era o itinerário, saindo do Parque Dom Pedro, do Parque Dom Pedro até a Penha, tranquilo. Aí tinha que entrar para aquela ruazinha, para entrar na Amador Bueno da Veiga. Aquela ruazinha que era meio tensa, né? Aí, Amador Bueno da Veiga até o final era tranquilo. E a Curva da Morte, lá na região lá de São Miguel, né? Na Imperador. Só isso, mas os caras conseguiram conduzir muito bem esse carro. Eu acho que a linha mais difícil, acho que era essa aí mesmo, né? Itinerário mais complexo, assim, vamos dizer. Isso. Conhece demais, né, Edu? Conhece, o cara Ele conhece. conhece todas as linhas, todos os Não itinerários, precisa de todas as GPS. ruas de São Paulo. Não, ele anda São Paulo inteirinho, sem GPS, sem Waze, sem nada. Nem aqueles guia amarelo, né? Vamos botar Nossa, nem Faz isso aí, umas amarelas, ele nem Geomapas. precisava. Nem Beleza isso aí você não daqueles precisava. mapas, rapaz. Você usou, mas usou uns 10 dias. E olhe lá. Porque E olha o lá, ônibus... não, ele conhecia o mapeamento das linhas andando nos ônibus, né? Sim, é a melhor coisa, é a melhor maneira de aprender. Melhor maneira. Porque passa Você nas sabe principais, uma coisa que eu né? tenho falado, não só aqui no podcast, mas eu presto serviço para algumas empresas de transporte, né? Do o curso de gestão de operação, o curso de gestão de manutenção, que já tá para sair aí, depois o Edu vai divulgar Tá no quando forno, vai hein? ser quando vai ser a data, tá baixando o download aí, mas eu tenho falado para os profissionais do transporte, né? Recentemente estive numa empresa com alguns profissionais, aí envolvendo operação, manutenção e administração, né? Devia ter ali umas 20 pessoas, e eu perguntei, quem aqui anda de ônibus? E nem 30% levantou a mão. Levanta a mão quem anda de ônibus aqui. E eu falei para eles, gente, vocês trabalham com transporte, independente da área. Se é uma área administrativa, financeira, de marketing, ou se é de manutenção, a gente precisa andar no ônibus da empresa da gente, né? Sim. Entender, Para né? conhecer Tem que conhecer, melhor, sim, entender, tem que entender e, um pouco, aprender e entender melhor. Né? Então a recomendação que eu faço para você que é profissional das empresas de transporte, seja da administração, manutenção ou operação, né? Eu acho que cada um tem que escolher a forma de se locomover aí que prefere, mas a gente de vez E o em quando principal? tem que fazer uma viaginha de ônibus para entender qual que é a frequência que bate ali dentro, sim, né? todo não, mundo Du? aqui sabe o que eu vou falar, mas aí às vezes as pessoas do canal, né, alguém que não é do ônibus, não é um apaixonado por ônibus, os meninos aqui com certeza sabe. Você que trabalha numa empresa de ônibus, você nunca vai pagar uma tarifa. Então você vai andar, você já é tarifa grátis a sua vida inteira. Vai lá e dá uma voltinha, pega um ônibus, vai até o centro, ou então pega um trajeto, deixa o carro aqui, roda um trajeto, vai ver. É maravilhoso. Leva as Eu crianças ando- para andar de Isso. ônibus. As crianças adoram andar de ônibus.
O sonho das Perfeito. crianças é andar de Perfeito. ônibus. O passeio do final de semana. Boa. Leva as crianças lá, deixa o carro lá em algum lugar, ou deixa em casa, é melhor. Vai lá e anda de ônibus. Ó, aqui na nossa região, né? São Bernardo do Campo, tem lugares maravilhosos, porque é dividido em 3. Sub Rugi Ramos, Sub Riacho Grande e São Bernardo. Você pode, vai andando. Pega um ônibus aí, vai lá na balsa, é maravilhoso. Ó, me fala uma coisa. Bom, o Galés é de São Bernardo aqui, vizinho do nosso estúdio, não é isso? Então, eu tô há praticamente 10 anos aqui em São Bernardo, né? Que a Eletra me trouxe pra cá, né? Então, eu tô há 10 anos, graças a Deus. 10 anos já é batateiro já. É. Mas quando eu comecei aqui em São Bernardo, eu comecei lá no Jardim Pinheirinho. Quando houve essa situação meio triste na minha vida, eu praticamente larguei tudo em São Paulo. Eu falei, ó, não vou ficar com nada, eu vou começar do zero. Quando eu comecei do zero, eu praticamente comecei aqui no Golden, né? Como é que chama aquele bairro? São José. Golden né? Park, Golden Park. conheço. Então eu comecei no quarto cozinha, que inclusive eu não sei se vocês conhecem Pernambuco, né? Que é o motorista, ele me alugou o quarto cozinha, né? Da Autoviação ABC, conheço. Isso. Pernambuco Conheço. era o que cuidava da lavagem dos ônibus Isso, lá ele no- mesmo. Ele mesmo. Gente boníssima, foi ele que me recebeu muito carinhosamente em São Bernardo, né? Me alugou o quarto cozinha. A única coisa que eu tinha, meu frigobar, minha televisão e uma cama, só. E eu recomecei do zero, né? E aí eu morei um tempo aqui no Golden, trabalhando na Eletra. Depois eu fui lá pro Jardim Pinheirinho, fiquei um bom tempo lá. E inclusive outro funcionário da Eletra que me alugou quarto cozinha. De quarto cozinha fui para quarto cozinha, né? E depois que infelizmente minha irmã foi embora antes do combinado, né? Aí minha mãe, eu trouxe ela de bebedoura. Aliás, minha mãe, pode-se dizer que ela, se vocês me chamam de enciclopédia, ela então, 92 anos de idade, né? Que Olha maravilha. só, Vai que fazer maravilha. 93, né? Como que é o nome dela? Delza. Dona Delza, um grande abraço. Estou aqui com o Marcos Galese. E a Filhão gente tá tá aqui, tendo ó. uma aula aqui. Ele falou que a senhora conhece demais. Leva, o dia que quiser trazer ela para tomar um cafezinho aqui, está Pode convidada também. Um grande abraço, parabéns pelo filhão aqui, que a gente tá se divertindo aqui e Monstro, aprendendo monstro. muito, né, Edu? Monstro. E aí eu trouxe ela de bebedouro, né? Porque eu acho que o filho ele tem que ser responsável pela mãe. Porque se a mãe cuidou do filho até os 20, 30 e até alguns de 50 anos, por que que o filho vai abandonar a mãe de um lado? Não, eu falei, mãe, vem pra cá. Aí nós alugamos 2 apartamentos aqui no Conjunto Rudi Ramos e estamos aí até Aqui hoje. próximo. Do lado, Maravilha. tá aqui do lado, é vizinho nosso. Do lado. Vizinho nosso, maravilha. Ô, Bruno, você também é de São Bernardo ou não? Não, eu sou de São Paulo, Zona Leste. Zona Ah, é. Leste. Zona Leste, ZL. é Você ZL sabe tá que na a área. gente tem um carinho especial pela ZL. Demais, aqui, tá? demais. Sempre tem ZL é ZL por ZL. aqui. Não dá pra mandar- Nós temos né, parceiros e clientes na ZL, temos grandes amigos na ZL. Abraço, ZL. Se a ZL se inscrevesse no canal, a gente tava estourado já. Mas os com caras. certeza. A ZL é ZL. muito movimento, é muita coisa lá. Muita correria. E aí, você ZL é da é ZL top. então? Quando eu nasci, meus pais moravam na Vila Industrial. Aí nós mudamos pra Vila Ema. Eu fiquei lá dos 4 até os 17 anos. 17. E voltamos pra Vila Industrial e tô lá até hoje. Show, Tô lá show. até hoje. E essa, hoje você faz as miniaturas aí, né? E como é que você começou, de fato, essa história da miniatura? Porque você não chegou a trabalhar no ônibus, na empresa de ônibus, não? Não. Assim, eu não cheguei a trabalhar, mas eu acompanhei porque o meu pai, ele tinha, da época das Kombi, de faixa azul. A lotação Nossa, mesmo. A lotação, daquela época. Das Kombi, né? Como é que é? O pessoal vai apertar um pouquinho que cabe mais um. É. Dessa época. E aí cabia, às vezes apertava e cabia mais uns 2, 3, 4, até Isso quando eu não ia 5. no porta-mala da Kombi. Eu cheguei a andar no porta-mala da Kombi. Seu pai era motorista nessa? Ele era ele comprou era o dono. Quando ele Sim, o saiu, dono. quando saíram com ele da Mercedes, Sim. ele comprou uma Kombi e começou. E eu vi uma faixa dizendo que precisava de Kombi, levei o número em casa e vem até hoje. Né, ele passou pela Kombi, pela Besta, aquelas de faixa roxa. Aí a primeiro micro foi uma Volare A6. As Da primeiras vans foram as bestas, né? A Foi Besta, Topic, Topic.
H100, apesar que a H100 era mais raro, mas Topic besta você tinha de monte. Escolar, era tudo, era Tudo. tudo. Né? Nossa, você tinha de monte. Foi a Da evolução. Eu fiquei Foi. triste, porque eu sou fã de Kombi. Né? Nossa. Eu sou fã de carro antigo também. E aí, quando veio a besta, eu falei, não, a Kombi é tão bonitinha, agora colocaram esses carros aí que. Ah, não, a Meu Kombi pai é teve aquela- uma Kombi também, mas desculpa cortando você. Imagina. Meu pai teve uma Kombi, mas ele não. Meu pai não operou, não. Mas você é louco, cara. Uma combosa branca. Foi um dos primeiros carros que eu dirigi. Eu tinha uns 15 anos, 14. Vou entregar a idade aqui. Mas eu pilotava uma combosa e assim. O para-choque da Kombi, pra quem conhece, é as suas próprias pernas, porque é só um fiozinho de lata ali, né? E aquele freio de mão, mó da hora, cara. Eu tenho esse Você freio de mão. Você Pai, puxava né? O assim. meu Opala tem esse freio Aí, de mão ó, ainda. É, o palão do Alex tem um freio Tá de aqui mão da embaixo, Kombi. tem o Opala 78 aqui embaixo no estacionamento. Eita lá. É xodó. Tá guardadinho aí. É, os carros antigos. Olha, não é por nada, mas os carros antigos eram mais divertidos que os de hoje. É charmoso Muito, demais, mano. né? Tinha mais Muito mais. personalidade, mais presença Puta, eu do também, que os de cara. hoje. Tinha ferro, tinha ferrugem, tinha vazamento de água e de óleo, tinha o cheiro de gasolina. Esses carros hoje não tem o meu, né? Você sentiu Pois algum é. cheiro hoje no carro? Não, Você tinha veio? barulho. Vamos deixar não- pra lá? É, não tem. Não, é. Tinha carburador, né? Hoje é tudo injeção. Também. Uma vez Mas um carro você- vazando mas gasolina, o- você tinha que tomar leite pra desintoxicar. O carro tava vazando gasolina, você veio. Da onde você veio? Da praia, o carro vazando gasolina, você. Chegar em casa, toma um leite gelado que tá tudo certo. É isso aí. Quem nunca, né? Tirando gasolina pra Tomei. passar de um carro pro outro, tinha que tomar leite Sim, depois. Pra Ô, não Bruno, morrer. mas vamos voltar na Vamos continuar lotação na Kombi. lá. Você chegou a cobrar a lotação, pelo menos, não? Ou Cheguei. foi Cheguei. cobrar, gritar o Ah, itinerário? um tempinho Então tá foi aí, ó. com meu pai. Então tem, não tem como Não só pai. eu, como minha mãe também. Ainda, quantas vezes meu pai esqueceu minha mãe no ponto. Ele ia Conta, embora, conta. o passageiro, o motorista, o senhor esqueceu a sua A cobradora cobradora lá no ficou lá. ponto, lá. Da hora. Chegou uma Deixou- época que eu fui, minha mãe, aí depois a gente parou, porque veio o cobrador. E foi assim, meu pai vem até hoje, né? Só que hoje ele já não dirige mais, mas ele dirigiu muitos anos, né? Então a gente lembra os perrengues que era. Não era fácil, sabe? Não era fácil. Às vezes a pessoa vê, que nem, ele teve a besta, ele passou por uma Volare A6. Eu lembro quando ele comprou essa Volare, ele foi lá, fez a dívida no nome dele, sem entrada, nada. Foi um tiro no escuro esse No carro. peito, chamou no peito a resposta. Foi isso. Foi um tiro no escuro esse carro. Graças a Deus, foi tudo bem. Aí ele partiu dela para dar A6 para uma W9. Né? A A6 eu cheguei a dirigir. O primeiro carro que eu dirigi também foi Kombi. Aí, ó. Eu peguei Kombi também. Aí a Volare eu cheguei a dirigir. Quando tinha as romarias para Aparecida, eu ia dirigindo. Então assim, eu não cheguei a trabalhar. Trabalhou. Pra mim, isso aí é trabalhar. é. Pra mim, trabalhou. Fez trabalhou até pra caralho. turismo de Romaria aí, ó. A gente, É, quem ia então dirigindo itinerário. era eu. E É o até turismo. esse mais recente, que agora é um Caio F2400 com chassi Mercedes, que eu também cheguei a dirigir. Então assim, tem todo... Olha, da Kombi foi em 97, se não me falha a memória. Até agora, 2021, 2019, 2020, se não me falha a memória, foi quando começou a chegar esses F2400. E veio... E meu pai chegou a dirigir um tempinho esse carro também, mas logo em seguida ele parou porque aí modificou o sistema, então a Alibus assumiu tudo e os motoristas, os donos de carro não precisaram mais ir dirigir. Meu pai aproveitou para se aposentar porque ele já tinha uma... Legal. Mano, meu pai já tá com 70 anos, né? Então Sim. é aquela coisa, é um descanso merecido. Manda um abraço aí, papai e mamãe aí. Fica Um à vontade, abraço, tá pai, aberto. mãe, Fala o nome, tudo bonitinho. Dona pode Leni, falar. seu Salu, um abraço e um beijo. Aí, ó. É isso aí, dona Leni, não é isso? Leni. Leni, seu Salu, grande abraço. Bruno tá aqui, trouxe a miniatura pra gente. Acho que a gente vai querer outras miniaturas depois, a gente vai conversar Vai ser uma sobre isso, satisfação. né? E lá da ZL, você citou a Alibus aí Transporte. A Alibus é um parceiro nosso aqui também, né? Conheço, a gente presta serviço para a Alibus. Estiveram aqui no nosso canal também, estão sempre nos nossos cursos aqui voltados à gestão de operação. Grande abraço Eu pro pessoal da Alibus também e para toda a ZL lá. Eu lembrei uma agora, meu pai ele era, assim, chato no bom sentido. Com cuidado Tipo o do Edu, carro. assim, né? Não, meu Chato pai no ele bom era, sentido. assim, muito meticuloso. Até hoje. Mas quando ele dirigia, ele era absurdamente meticuloso com o carro. Profissional. Quando ele Eu vendeu chama a de profissional. W11... A W11, nossa... A W9...
Ela foi, se não me falha a memória, ela foi lá pro Piauí. E ela foi rodando. A pessoa que comprou veio pra São Paulo. Eu tava com meu pai na garagem, no dia eu fui com ele, que ele mandou lavar o carro, abasteceu. E ela foi rodando lá pro Piauí, essa W9. A pessoa não teve problema nenhum na viagem. Show. O carro foi rodando. E assim, ela nunca tinha sido mexida. Era um carro que, assim, às vezes a pessoa Original. fala, mas porque o carro é muito rodado, desgasta, não sei o quê. Essa W9 nunca tinha sido aberto o motor. Ela foi rodando. É isso E ela que eu já falei. tava com acho que 500 mil ou É mais. sobre isso, Bruno, porque é o profissionalismo. Falei que ele era chato. A né? gente, Metódico a também. gente começa a falar o seguinte, você fala chato, mas ele é o profissional. Por quê? Ele era um dono de veículo e ele pilotava. Então ele sabia que o pé dele ia dar prejuízo para ele. Então um recado aqui, meu amigo motorista profissional, você que desconta tudo no ônibus, cupim de ferro, é para você cupim de ferro. Compra um busão, ou então compra uma Kombi, ou compra um carro, Opala. E aí, sabe o que você faz? Desconta nele. Porque aí, o que vai acontecer? Aqui, Vai acontecer que você... O prejuízo é seu, você que vai levar na oficina, você que vai levar na funilaria, vai trocar a embreagem, mesmo. vai trocar motor. Então, o carro do pai dele, profissional, Era isso foi mesmo. daqui pro Piauí rodando, porque o motorista é bom. Não, ele... Nossa, assim, na época... Hoje não, mas na época que ainda era cooperativa, Sim. era tudo por conta do dono. Assim, se tivesse que trocar um pneu... Você vê, você fala, pô, não é um pneu grande, igual um de ônibus normal, não um 295 da vida. É um pneuzinho, acho que, se não me fala a memória, o aro dele é 16,5, não 22,5. E é um pneu na época era mais de R$1.000. É milão. E eram 6 pneus milão. naquele, e a marcação era cerrada. Sabe? Então, assim, quando podia, usava pneu recapado, mas assim, também procurava uma coisa bem feita. Bem feito. Recapado Mas- na traseira, na dianteira Na não. traseira não podia. Vou Não, na aproveitar, já traseira que, já que o Du puxou a orelha aqui, eu vou puxar a orelha também de outros amigos motoristas. Né? Eu tenho acompanhado, eu já falei, o Galese, no curso, e Bruno, né? No curso de gestão de operação, o principal custo de manutenção das empresas de ônibus, da maioria das empresas de ônibus, está relacionado a freio. Né? E eu tenho visto, e vocês vão passar a reparar também, que vocês não conseguem ver um ônibus. Eu acho que vocês têm o mesmo problema que eu. A gente marca de um happy hour com os amigos, ou às vezes com a família. Se passar ônibus na frente do restaurante ou do bar, aí os meus amigos já falam assim, ó, aqui a gente não vai ficar porque passa ônibus. Vamos para um lugar que não passa ônibus, porque o Alex não presta atenção na conversa. Ele fica olhando para o ônibus que está passando na rua. Né? Então, eu vou deixar aqui o recado para meus amigos motoristas, conheço muitos motoristas, e eu tenho visto, não só pela gestão de custo de manutenção, de custo de peças, né? Um custo que dá de 8% a 10% da receita do ônibus vai no custo de peças, que é justamente bem isso isso. que o Bruno estava falando. Pneus hoje está levando de 2% a 4% da receita da empresa, Nossa. vai para pneu, tá? Mas o custo de peça que é uns 10% aí. Freio é o principal vilão, vamos dizer. E os motoristas acabam contribuindo para o alto custo de freio quando eles, antes de parar na rodoviária, ou no terminal, ou no ponto, puxam o maneco com o carro em movimento. Né? Então, a gente Nossa, tem acompanhado isso. Isso vai soltar tudo por... Não tem aqueles casos do ônibus que você via. Até reportagem tem, você vai ver, o ônibus tá na frente, o eixo ficou lá o eixo atrás. ficou lá atrás. Hoje não acontece tanto. Não, assim, não era uma aquela, coisa... aquela brincadeira do ar, né? Com o maneco. Isso. Pois isso. Isso é um perigo. A gente fala que isso é um crime. Antes era uma brincadeira que a gente não entendia, né? Eu tô falando que lá nos anos 90, Sim. todo mundo se cumprimentava com puxada de ar no maneco. Mas hoje a gente não é mais leigo, né? E a gente sabe do risco, né? De acontecer um grave acidente. E eu tenho visto a lona soltando do patinho demais nas empresas por conta de, às vezes não é nem na brincadeira. Então eu cheguei no ponto, antes de parar o carro, puxei o maneco. Então o carro tá terminando de parar, já puxei aquela travada. Isso vai influenciar no sistema de freio. Então é só mais um puxão de orelha, né, Edu? A gente tá sempre aqui, os motoristas de ônibus são nossos grandes amigos. Vem. Mas como a gente Pode tem vir. intimidade, de vez em quando a gente dá uma puxadinha de orelha para eles andarem no caminho correto, né, para garantir aí a época pontualidade, a segurança, o conforto dos passageiros. Não, na época era tudo por conta. Pneu, diesel, óleo, Tudo. freio, tudo.
tudo. Se ele quisesse alguém para dirigir, paga também o motorista. tudo Paga isso. motorista. E a mão de obra. Eu vou te contar uma curiosidade sobre o 64. Muita gente me pergunta por que é 64. Né? Eu tenho algumas, que depois eu conto outras para vocês, depois que a gente acabar. Mas uma curiosidade que tem relação com esse assunto é que por muito tempo, quando eu fazia análise de resultado operacional das empresas, que é o quê? A receita menos mão de obra, diesel, peça e pneu, o custo operacional com mão de obra, diesel, peça e pneu dava 64% da receita. Nossa, Ou seja, sobrava 36% para pagar todos os outros custos. Né? E aí, isso foi um dos motivos para virar um 64. E tem mais alguns 64 motivos, né? Por que é 64 e depois eu compartilho com vocês. Bem, né? Mas aqui também não é hora de curso de gestão de operação, né? É que às vezes a gente vê. Eu cheguei até a presenciar, às vezes a pessoa via às vezes chegar, eu comentava que teve que trocar o micro-ônibus, apesar às vezes tinha gente que falava, nossa, esse tá nadando no dinheiro. Olha o tamanho. A pessoa não sabe as dores, como é que são também. É complicado. Era complicado. Literalmente só vê a. Só sente o drama quem Só tá vê lá as pingas dentro. que eu tomo, né? Os tombos que eu levo, ninguém vê, né? Exatamente, Ó, é pra bem você isso. ter uma ideia, no ano passado, por exemplo, com a alta do diesel, tinha empresa que estava gastando 64% da receita só com diesel. Nossa. Quer dizer, a conta fechava no vermelho. Eu lembro, meu pai, ele também não dava. Ele tinha os motoristas dele. Ele ia de manhã. Eu lembro que teve uma época que ele ia de manhã e à tarde o motorista pegava. O Zé Carlos. Um abraço. E ele não dava esse carro na mão de mais ninguém. Meu pai, ele. Eu falo, por isso que eu falei, é chato assim. Ele era cuidadoso, ele era meticuloso. Porque era aquela coisa, se desse algum BO, era no colo dele que estourava. Então ele não dava o carro Colo na não, mão no de... bolso. No bolso, diretamente. Ele não dava o carro na mão de qualquer um pra dirigir. Hoje não. Hoje já, como a Alibus assumiu tudo, não tem mais isso. Qualquer motorista dirige qualquer carro e tudo bem. Mas na época meu pai não dava esse carro na mão de qualquer um, não. Ele era muito rígido. Que linha lá que seu pai rodava? A 3023, Parque São Rafael, Shopping Aricanduva. Conheço. O Edu trabalhou lá na Alibus também. Abraço pro Betinho. O Betinho tá lá ainda? Não sei. Betinho, que era o coordenador lá, o Betinho na época. O Betinho que ficava ali. Eu Ele ia lá acho direto. que não, eu acho. 3023. Sai lá do Shopping Aricanduva, vai terminal aqui. Vem pro- Parque São Rafael. passa do terminal São Mateus ali por trás, vai Isso. lá pra dentro. Lá. Eu conheço. Então, Ó. vocês falaram da Libus, eu vou aproveitar. Tem 3 pessoas interessantes. Uma delas é o Ademir, que faz a venda dos ônibus. Eu também faço venda de ônibus também, né? Sim. Legal. Então, o Ademir, eu quero mandar um grande abraço pra ele, né? E eu não sei se essa pessoa ainda continua na Libus, a Baton, que ela fazia ali em Jardim Castelo, Metrô Penha. Ela era uma motorista muito competente, né? Agora parece que ela tá no escolar. Isso lá no começo das Kombi, hein? O Nossa. pessoal falava, ó... Castelo 8. As Kombi era uma aventura. Era Águia 1, Águia 2, Águia 22, e aí tudo que é tanque AP e tal. Tinha os fiscais, tinha a sigla pra falar onde tava, tinha tudo isso. Eu lembrei agora das Kombi, eu lembrei de uma, eu era moleque, tava voltando da escola. E Kombi era uma tristeza pra ter folga na caixa de direção. Era folga ou férias? Era férias, né? Naquela eu acho que tava de férias mesmo, porque eu lembro que o motorista, pra fazer uma curva, ele deu meia volta no volante antes do É carro isso aí. começar a virar. É isso Ou uma aí. licença de 15 dias. né? Essa Você já que tá escolhe. de férias. Ano sabático. Boa, Um boa. ano sabático, não é nem férias, né? Não, eu lembro que tinha até Kombi Corujinha. Tinha, Corujinha. Fazendo Ó, lotação. eu dirigi uma Nossa. Kombi quando eu trabalhei no terminal Piraporinha, em 98. A senhora que vendia cachorro quente no ponto final lá, o cafezinho, o lanche, né, ela tinha uma Kombi 66 azul, calcinha. Nossa. E aí, de vez em quando, eu deixava o ponto, eu abandonava o ponto. Eu conto algumas coisas que eu fazia aqui, gente, lá nos anos 90, Não que faça. eu não recomendo que faça. Não façam. Eu deixava, Não façam. deixava quando o intervalo entre um ônibus e o outro estava maior, naquele entrepico, eu deixava já adiantado e ia ajudar a senhora a fazer uma compra ali pelo barateiro ali do Piraporinha. E ela falava para eu dirigir a Kombi. Para mim era felicidade, eu não tinha nem habilitação. Né? Aproveitar o gancho aqui. O Alex ainda conta as histórias que ele fazia. Se eu contar, o canal vai ser censurado. Pois é. Eu conto porque assim, nos anos 90 era outro movimento, era outra coisa. Eu dirigia sem habilitação, eu dirigi Kombi, eu tinha carro.
Eu dirigi ônibus. Hoje em dia a gente sabe que a legislação ela mudou Não, demais. A gente a estava falando da marcação tá velocidade cerrada. que os ônibus rodavam, né? Sim. Lá atrás, nos anos 80, nos anos 90. Então, assim, a coisa mudou. Nos anos 90 já tinha radar já, né? Eu acho que o radar Tava eu acho que começando. começou mais forte. Em Curitiba já tinha. Inclusive aqueles totem, né? Isso. Foi em 96 que tava Foi por começando aí. mais forte. Os Foi primeiros por aí. testes, inclusive, apareceu foto na internet. Você deve ter visto. Foi nos anos 70. Nossa, aparecia uma câmera de televisão. Era um trambolho. aquilo. trambolhão, né? Era enorme. Parecia aquelas câmeras antigas. Se o desse de hoje é um tamanho. pardal, esse aí era o quê? Um... Era um Um urubu. elefante. Um elefante. É Elefante, isso, boa. isso. Boa, boa. Pneu da- Ali Boa, na né? Marginal Tietê. Tava ali Olha na só. Marginal. Ainda É. era teste. Isso nos anos 70 já. Eu lembro em 95, 96, eu trabalhava na BC, né, na linha 195, e instalaram um ali no início da Maria Servidei Demarque, ali bem próximo aos motéis que tem ali no início da Maria Servidei Demarque. E aí eu já estava lá no tráfego, controlando acidente, reclamação, multa e tal. Chegou Perto uma do quilômetro multa. 23 na Anchieta, Chegou né? uma multa que o ônibus saiu. Ele tinha o primeiro ponto ali da Maria Servidei Demarque e logo uns 50 metros tinha o radar novo que colocaram. Eu acho que ainda não tinham configurado e chegou a multa que o ônibus passou no radar a mais de 100 por hora. E essa multa chegou, chamaram o motorista e falou, como assim, cara? Aí a multa caiu na minha mão, eu falei, gente, não tem como, por mais pesado que se fosse o Ayrton Senna dentro Não desse dava. ônibus, não tem como entrar na Maria Servidei Demarque, parar no ponto e sair a mais de 100 por hora naquele radar. E aí a gente descobriu depois com o departamento de trânsito que o ônibus pegou os dois sensores, ele não passou. Primeiro em um, depois no outro. Ele passou nas duas faixas. E Comeu aí faixa, isso comeu bagunçava o radar e ele triplicava e quadriplicava a velocidade. Ajudaram E eles. aí a gente teve que recorrer várias multas lá, porque tava chegando multas de mais de 100 por hora o ônibus da BC A nessa dor de época. cabeça por uma falha do Uma do falha do aparelho, projeto, né? Aferição, do falha de aparelho, aferição, falha de aferição. Eu já vi uma história dessa em Ribeirão Preto, que parece que o carro passou a 800 km por hora e tá sendo só empurrado. Né? Não E sei se você carro lembra. levar multa de rodízio em cima de plataforma. E de velocidade também. Também. Nossa, olha. Não é. É Coisa cada de uma, louco, hein? coisa de louco. Mas era uma época boa. São histórias. Verdade. Era né? mais E divertido, eu era mais dirigi, tranquilo. eu ia com feliz da Raiz. vida na Kombi 66. Entrava no estacionamento do barateiro. Era barateiro que tinha ali no Era, no na Piraporinha era, barateiro, E saudoso aí, barateiro. A direção da Kombi, você tinha que dar 5 voltas para começar a mexer a roda. Volantão de caminhão, desse E tamanho. a senhora que fazia, nem sei por onde, eu nunca mais tive contato, né? E queixo não sei. duro, né? Mas Era era uma hidráulico, delícia. não, era. Nessa Era época bom. eu tinha um Fusca 69, nessa época eu trabalhava no ponto, eu não tinha nem habilitação, mas eu tinha comprado meu primeiro carro. O Fusca 69 foi o segundo. E eu ia trabalhar, muitas vezes dormia dentro do carro e aí a moça que vendia, a filha da dona da Kombi do cachorro quente, ela marcava o ônibus pra mim, porque eu tinha passado, tinha Fiscal dado uma reserva, ela volta era à fiscal noite, reserva. né? E aí eu deixava, eu ia fazer compra com a mãe dela e às vezes ela marcava um ônibus pra mim quando eu tava fazendo tudo alguma certo. outra coisa que não devia. Mas tudo bem, isso no Aqui passado. nesse mundo Tá na nunca história, fez tá na alguma história. coisa. É isso. Se não, né? também, olha, tudo bem. Se você também não aprontar nada, depois você não tem história pra contar. Não tem história pra contar. Aquela Boa, coisa, Bruno. não recomendo que faça, mas se for fazer, pelo menos vai ter história. Verdade. Né? Como dizia Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo teve várias bolas de ouro, mas eu tenho mais história pra contar que ele. Boa. Isso aqui já tá virando profissional, hein? Vamos dar continuidade na resenha, então. Marcos Galese, você já pulou do ônibus por trás sem pagar passagem já, não? Lá no passado, meu não? amigo. Eu As passei muito por cobradoras baixo. lá do Jardim Danfer que me diga, viu? Quem nunca, né? E também na época de Office Boy, eu lembro que, inclusive, tem até a linha desse 62 aí, eu nem sabia. O pessoal lá da São Paulo Transporte me comentou que essa foi a primeira linha, 805 Avenidas. Foi a 805 avenidas, ó. Isso. Essa era a linha. Essa linha aí foi o começo, quando eles mudaram o fluxo de passageiros que entravam por trás. Essa aí foi a primeira linha que o pessoal começou a entrar pela frente. Né? Eu nem sabia, aí o pessoal me comentou a história, eu falei, olha, Aí, ó. né? É uma Era nessa enciclopédia. E eu tive a sorte de pegar o motorista que dirigiu esse carro aí também. Falei, puxa vida, coincidência. Esse carro foi da aclimação e tal. Falei, puxa vida. Que o pessoal da CMTC, inclusive,
a gente tem muito contato. Até montei um grupo chamado CMTC Orgulho de São Paulo. Aí o que me veio de gente da CMTC não era brincadeira, né? Tanto que hoje eles têm encontros. Por exemplo, semana passada eles fizeram um encontro onde era a garagem Barra Funda. Então juntou muitos motoristas da época. E lá, meu amigo, é resenha demais. É muita resenha. Show É de muita história que o pessoal fala da época da CMTC, né? E eu quero dizer para vocês que a CMTC, na época, foi a melhor operadora de transporte, né? Porque ela entrava em qualquer bairro, né? Não era que nem empresas aí que... É democrática, né? bem democrática. Não era que nem empresas que, por exemplo, eu não vou colocar meu carro para andar no meio da lama. E você tem fotos de ônibus da CMTC 364 recém-chegado da garagem Jabaquara andando no terrão, né? E lá na cidade de Tiradentes, quando começou as linhas, isso aí, história do meu amigo Aurélio Batista, que o pai dele também foi da CMTC, e ele foi um dos coordenadores da Rádio Conexão Católica. Na verdade, ele é o dono, né, da Rádio Conexão Católica. E ele estava me comentando que na cidade de Tiradentes tinha trator da própria CMTC que puxava os ônibus no meio da lama. Era o guincho. Né? Era o guincho. Então, por isso que eu falo que era a melhor operadora, tinha um papel social na época, né? E lamentável, né, que em 1992 ela, infelizmente, desapareceu, né? Mas os maiores pilotos mesmo de ônibus, mesmo que pilotava, não é aquele tipo de motorista que é com pirifério, foram todos formados na CMTC, a maioria. Aproveitar aqui que você está falando da CMTC, tem dois amigos de longa data que trabalharam na CMTC. Um é o Jair Lopes, está na Suzan Tour de Diadema agora, meu professor de programação de linha. E o outro é o Van Yushin, que é o diretor-presidente da WPlex Software. Outro também sensacional. Um abraço para vocês. Carrego sempre porque, assim, ninguém é nada sozinho. Então, eu aprendi, sempre aprendo. Tô aprendendo hoje com... Aprendendo Eu demais. tô Pra aprendendo mim é com uma vocês. grande aula. Um aqui. fofão hoje, uma aula de fofão. Só aula de fofão. Fofão e de miniatura, impressora 3D, Kombi. Pelo amor de Deus, eu vou sair daqui como hoje? Eu já vou comprar uma Kombi. Então, e terminando a história do pessoal que descia na porta traseira, principalmente da Avenidas, vocês podem perceber que atrás tem até um esquema que o pessoal subia e sentava, né? Aqui, ó. Aqui Aqui, no atrás motor. aqui atrás tem como se fosse aquela parte de trás da Brasília. Perfeito, aqui, isso mesmo. né? Brasília. É o cofre do Quentinha. motor. Cofre do motor tá aqui. E Ali a no molecada sentava aí tudo. No Então, frio, hein? Sabe qual era a Tem cena a engraçada catraca que aqui, tinha? gente. Vocês não vão conseguir ver aí. Mas esse ônibus tem o banco do cobrador e a catraca aqui atrás. Ou a roleta para 3 quem, folhas de porta pra- na traseira. pra Puta. quem prefere. É uma coisa Esses maravilhosa caras são isso daqui, monstros. cara. Isso é Aí. uma brincadeira de... Eu ficaria aqui. Eu Em acho que eu ônibus ficaria rodoviários, aqui. os motoristas às vezes dormiam em cima. Não tem dúvida. Quando era viagem longa, iam os dois de ponta a ponta. Eles dormiam em cima. Às vezes era fechado, uma portinha, ele entrava fechado. Era um ele dormitório ficava. mesmo. Era. Que Então, maravilha. Então, era isso. E aí, quando esse ônibus saía da Brigadeiro pra entrar na Paulista, lá na frente do Teatro Gazeta, rapaz, era o estouro da boiada. Vum! Todo mundo descia. Todo mundo pulando por trás. É. Era o desespero. Então, essa aí foi a primeira linha de ônibus da cidade de São Paulo que o pessoal começou a entrar pela frente, né? Então, fica esse registro histórico aí, Ninguém né? mais pulava por trás A depois CMTC disso. mudou por causa disso, não foi? Por causa de evasão, esse tipo de coisa, não foi? Exatamente. Evasão. Principalmente na Bem linha lembrado. das avenidas, nossa, porque você viu o seguinte, a parte de trás lotada, a parte da frente tudo vazia. E até esses bancos, alguns desses eram banco lateral, né? Então andavam vazia. Na época eu era office boy, 87. Então eu via muito essas cenas aí. Eu fui na década de 90, eu fui office boy. E aí, pra quem não tem muita vivência do busão igual a gente aqui, a inversão, né? Subia por trás e descia pela frente. Então, antes de descer, o motorista já via você ali. Então, ele parava, via você descendo. Hoje é o contrário. Você entra pela frente e desce por trás. Quem entrava por trás, ao invés de passar a catraca para descer pela frente, não. Ficava lá atrás. Quando abria, vinha uma brechinha, que era o vândalo, e era o aproveitador, era o que ia pra balada, Era a o office molecada, boy. né? O office boy, eu já fiz isso, não vou negar, não. A gente já, abriu. Aí pulava o primeiro, você já pulava no meio, já pulava Era uns 3, estômago da 4 boiada. ali. Aí embora. E aí você vai no embalo, né? Vai no embalo. Eu lembro que eu fazia bastante isso aí quando eu ia pra escola, né? Lá no Cangaíba eu estudei no Caetano Miele, né?
E eu ia junto de embalo com o pessoal, né? E quando o ônibus não abria a porta, o primeiro ponto que abria, a gente descia. Não tava E- preocupado se estava longe ou perto. Era Exatamente. era oportunidade para descer, né? Tava no Exatamente. ponto ou não, abrir a porta, pula. Exatamente. Então a cobradora xingava a gente pra caramba. E a gente aloprava bastante naquela época. Moleque, né? Ficava Nossa, época aloprando. dos passes de papel. É, boa. As Nossa. Bem figurinhas, lembrado, bem né? lembrado. Famosa figurinha. Oh, Mas eu quero famosa- deixar também registrado que na época, mesmo a gente sendo zoeiro, né? A gente tinha respeito tanto pelo motorista quanto pelo cobrador, né? Não era que Então nem a gente hoje, tinha não. esse respeito. Hoje em dia tá Tinha complicado essa questão admiração, do respeito, inclusive, né? Tinha admiração. Tinha Também. medo também, né? Aí, ó, a produção tá falando aqui, ó. Tinha medo de ser pego também, porque se tinha que pular e sair correndo, porque se o cobrador desse atrás e é daqueles. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo uma vez. Eu tava segurando um isopor, né? Com as duas mãos. E aí o ônibus veio chegando, cara. E aí, moleque, eu era uma criança. E aí eu dei o sinal com o pé direito. Eu levantei o pé. E meu pai tava do lado, meu pai. Meu pai a vida inteira, meu pai tá no transporte. Um beijo, Amauri. Te amo, meu A amor. Mauri, teve aqui no canal Isso. já, seu Aí o Mauri. que aconteceu? Entrei no ônibus, tava com meu pai, entramos pela frente. E eu era caroneiro. Entramos na frente, ficamos na frente, entrei com meu pai, descemos. Aí antes de descer, meu pai pede desculpa pro motorista que você levantou o É isso pé aí. e tal. Aí eu tremi na hora, pedi desculpa, mas nunca mais levantei o pé pra nada. Porque. Por isso que eu sou ruim de bola, né? Mas aquilo ali foi o quê? Ele ensinar o respeito. Era educação, era uma educação que E foi as uma vez crianças só. eram ensinadas diferente, né? A gente teve uma educação diferente da de hoje, né? Hoje a criança da sua idade está lá no ponto, ele nem dá sinal, porque o ônibus passa, larga ele no ponto, porque ele está olhando pro celular, ele não dá conta nem de esticar a mão, mas era falta de respeito, porque era conhecido que o sinal era dado com a mão. Exato. Se você levantou o pé, você tá tirando onda Tava com todo o errado, cara. é. E aí É. o pai pegava no pé. A gente foi aprendendo isso lá já dentro da empresa de ônibus, né? Eu acho que eram, sei lá, eram coisas que tinham naquela época. Hoje nem tem mais muito disso não, né? Hoje o negócio tá eu meio... aprendi com tá- isso, eu aprendi. Que pra pedir carona você tinha que mostrar as pernas. Ah, tá, entendi. Então Tipo eu não na ia arrumar estrada, carona né? nunca. Eu não ia arrumar carona nunca. Se tivesse que mostrar as pernas pra. Nunca eu ia arrumar carona. Gente, Tem isso nos filmes, nos desenhos animados? Verdade. Gente, que bate-papo gostoso esse. Eu tô feliz demais aqui. Eu tô sempre muito feliz no Podbus. Mas assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Marcos e Bruno. Que bate-papo bom. O Edu falou aqui, é como uma aula isso aqui, né, Edu? Aula. Aula grátis, né? É, Uma aula grátis. Dois monstros. Um cara que viu começar lá o transporte conhece demais. alternativo. Tava escondendo o jogo. Ele tava escondendo. Tiramos dele aqui. Marco Galés, uma enciclopédia. Você é meu amigo. Já tá no WhatsApp ali, filho. Vai me dar várias aulas, o Marco Galés. Ele não tá ligado. Ô, Du, agora, infelizmente, nossa viagem também aqui tem um tempo. Eu acho que a gente já estourou o tempo faz tempo, mas... Chegando no ponto final agora. Já Famoso chegamos? motorista roda então, presa. então a gente vai fazer mais uma horinha extra aqui, porque tem mais algumas histórias aí pra gente ouvir, tanto do Marcos quanto do Bruno. E aí depois a gente fecha a nossa porta e vai pra última viagem. Divulga a próxima. Divulga, Marcos. A próxima é Próximo evento, isso. Próximo evento, divulga pra nós, por favor. A próxima vai ser na Itapemirim, amanhã, né? Lá na Itapemirim Suzatur, lá na Casa Verde, né? Que dia que vai ser? Amanhã, Dia 20, né? mais conhecido Dia como 24 do 2, né? 24 do 2. 24 do 2. Isso. Nós já estamos em tratativa com o pessoal da MTU para fazer no terminal Diadema, né? Logo, depois eu vou te passar direitinho Vai me passando os agenda, eventos. né? Você vai entrar num grupo maravilhoso. Agora, mandar um abraço pra todos do grupo. Um grupo que tem mais de 200. A última vez que eu contei, você contou? Ó, 206 tinha. a última ó vez. com 206 e ele contou mais recente que eu. 206 profissionais só do transporte. Perfeito. Então, Grupo tem Operação de Elite Grupo da Bus Operação de 64. Elite da Bus 64. Vocês agora vão fazer parte. E assim, pode divulgar o trabalho de vocês lá sem problema nenhum. A exposição, onde vocês vão estar. 212 membros hoje. 212, acabou de ver. E aí vocês já vão fazer parte, 213 e 214. Mais dois, né? E aí, divulga lá, coloca lá, porque lá também tem busólogo. Você vai ter cara lá que vocês já conhecem. Ah, tem muita gente que vocês lá. conhecem lá. Isso, divulga lá. Continua, Marcos. MTU, qual o Então, terminal? Terminal Diadema, né? E
Nós estamos dia. Deixa eu ver que dia que era de Taubaté. Taubaté Nossa, também, pera, nós vai vamos me estar na fugir, Garagem da deixa eu ver Redenção. aqui. Se não me engano, acho que é dia 23/3, se eu não me engano. 23 de março. Aliás, 23 de março, para poucas pessoas que sabem, é aniversário da dona Niege, né? Então, é um sábado, se eu não me engano, dia 23. Acho que é. Então, é um sábado, né? Então, é aniversário da dona Niege. Inclusive, nós estamos tentando programar um dia aí para cantar um parabéns para a senhora, viu, dona Niege? A dona Niege é uma pessoa que eu tenho carinho por ela, porque se não fosse ela dar o start, talvez a gente não teria Expo Minis, né? Porque ela acreditou no projeto. Quando eu apresentei o projeto da Expo Minis, na verdade não chamava nem Expo Minis, falava, exposição em miniaturas e tal, né? E a gente tava comentando, eu falei, poxa, é um marketing legal, né? E se você perceber, é uma forma de você divulgar uma empresa, é uma forma de você estar divulgando o seu trabalho. E qual que era a ideia da exposição? É dar chance para novos artesãos aparecerem e mostrar seu trabalho. Legal. Então a gente abre oportunidade para você que é artesão, você que quer mostrar seu trabalho, venha somar com a gente, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito bem recebido. E vamos estar mostrando, através dessas exposições, a história do transporte. É uma viagem no tempo. É uma viagem, Uma no, viagem tempo, né? Nós já estivemos lá em Poços de Caldas, agora nós vamos para ir para Taubaté, Teve no Jabaquara. no Jabaquara. Nossa, fugiu a. Fugiu. Nossa. Da Transpúblico, inclusive, Isso. gente, eu não posso esquecer. O nosso amigo Marcelo Fontana, que abriu a oportunidade pra gente fazer a exposição lá na Transpúblico. O pessoal da OTM, um grande abraço pra Tânia. Então eu agradeço o Marcelo Fontana, que também foi graças a dona Niege que ela deu esse toque também, Fez né? a ponte. Que abriu essa porta grande pra gente. A Maria Sossimer fez o layout do banner pra gente apresentar lá no Shopping da Moça. Então foi o Diadema. primeiro lugar, né? Diadema, shopping na Moça de Diadema. Isso. Beleza, Começamos conheço. lá no Shopping da Moça, graças a dona Niege, né? A Maria Sossimer, que entrou em contato com o Shopping da Moça. Então foi lá que começamos com 40 miniaturas. Legal. Então, Vocês estão com quantas também hoje até já? Bom, no meu caso eu já tô quase perto dos 60, né? 60 miniaturas já? Isso. É que depende, uma às garagem vezes já. vai um. Às vezes que nem. Vai um fabricante numa exposição, na outra acaba não podendo ir. Então varia. Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, essas miniaturas que estão aqui, elas são para venda também ou elas só para exposição mesmo? Você foi num evento, tem preço? Chega o cara lá, o curioso aqui, fala, quanto que é o busão aí? Tem alguma que tem preço? Como que é? Como que Na funciona verdade é o isso? seguinte, a exposição, como eu disse, ele serve para estar apresentando o trabalho dos artesãos, né? Legal. Os artesãos, eles não tem como deixar para pronta entrega, porque imagina, eu acredito que no Brasil nós tenhamos mais de 50 mil empresas, né? Sim. Então fica difícil a pessoa fazer um de cada empresa. Então todos, eles na base da encomenda, né? Por exemplo, eu vou encomendar com o seu Nelson, aí você pode encomendar com chapa, madeira, o Sodré, o de PVC, que é esse da Fervima, o Clayton, né? Então, cada um trabalha com uma espécie de um material. O Bruno que trabalha com 3D, né? O Gerson Henrique de madeira. Então, esses artesãos, eles aceitam as encomendas, entendeu? É que você fazer Sob minia- demanda, né? Sob demanda. É que você fazer a miniatura, ela é, guardadas as devidas proporções, ela é como se fosse fazer um ônibus real. Então, hora. às vezes, a pessoa chega para encomendar, o cliente chega perguntando, ele fala, eu quero, um Apache VIP 2, que é o caso desse aqui. Só que eu quero lhe dar esse BC Trans, ou eu quero dar ABC, ou eu quero de alguma empresa de São Paulo, ou de algum outro estado. Eu lembro que uma vez eu mandei um pacote que era da largura do carro. Ele ocupou o banco de trás do carro. Lá para Ji-Paraná. Ele Nossa. pediu das empresas de lá, não só Ji-Paraná. Tinha, assim, a pintura era igual. O modelo era igual. Só que o brasão da cidade era diferente, porque era Ji-Paraná e outras cidades também. E assim, era o mesmo modelo, só que com os brasões diferentes. Então você acaba montando várias miniaturas.
tem aquele cliente que chega e fala assim, eu quero um Marco Polo G7, eu quero um Buscar, eu quero um monobloco, eu quero um Caio. G8 sai muito, né? Depende, tem aquele pessoal mais saudosista que prefere o modelo mais antigo. Sim. Mas já tem o pessoal que prefere o último lançamento, é o caso do G8, o caso dos Buscar novos, o NB1, que foi o último que saiu. Mas assim, vai muito do gosto. Tem um cliente que eu atendi que ele me pediu assim, era o mesmo modelo, a mesma pintura, só mudando o prefixo, mudando o número. Ele montou assim, a frota, uma parte da frota. Se não me falha a memória, foi da Gontijo isso. É um monte. Top. Ele pediu, acho que 20 G7. Só com o número Só sequencial mudando os do prefixo da Isso. frota. Então assim, você montar o ônibus, a miniatura, é quase como fazer um ônibus real. Lindo. É sob mais ônibus demanda. aí, ó. Você pega um modelo assim, Chegando mais. Pega aí, Du. Esse aqui é do pessoal da Geobus. Geobus. Por exemplo, esse aí é do São Cristóvão, que o pessoal da Geobus, que eu falei pra eles que não tinha nenhum rodoviário. Esse aí é um Comil. Né? E é o double deck. É o isso. double deck. Ele você tem ele assim, Gente, você tem ele com É 4 perfeito. eixos. É perfeito. Rico em detalhes. É perfeito. Vou mostrar aqui a dianteira. Vou mostrar também a traseira. É perfeito. De onde Dá é a vontade empresa? de A viajar São no Cristóvão leito, é né? de que lugar do Brasil? São Cristóvão, se Rio eu não de me engano, acho que Janeiro? é de A Minas. São hein? Cristóvão é de Minas, ela é do Minas? Grupo Gontijo. Essa São Cristóvão. Essa, né? Deixa ela aqui, Du. Essa Põe ela São aqui. Cristóvão. Estaciona ele aí do seu ladinho aí. Agora tem uma parte importante aqui. Isso aqui foi você que fez também, Bruno? Isso. Ó, falando em saudosismo, o meu primeiro posto de trabalho, vou mostrar, ele fez uma guarita, gente, é a guarita do fiscal aqui. Eu trabalhei em algumas dessas nos anos 90, né? Gostei demais da ideia. Eu já vou querer uma, tá? Fácil. Pode fazer, Já né? vou encomendar, que vai fazer parte do nosso cenário aqui Já vai também. ficar no estúdio, E depois eu tenho algumas coisas que eu vou querer, tá, ô Bruno? É Depois só a gente chamar. vai No vou off, no encomendar. off aqui, Depois no que a off gente aqui é terminar a business. gravação aqui, eu já vou fazer algumas encomendas aqui pro Bruno. E aí, agradecer pela presença, pelo presente. Imagina, eu que já agradeço. encomendei outras miniaturas de outros artesãos, né? E aí, assim, mas os caras me enrolam às vezes. Aí eu acho que eles estão passando o ônibus, estão deixando eu na Você na tá ficando reserva na fila, você e tá estão na fila. passando o ônibus É. na minha frente. Fila de inspeção, Mas você é o você último. tá aqui, a guarita eu já vou Na hora. encomendar. Essa eu Fácil. quero também. E depois encomendar outros ônibus. A gente vai montar só uns projetos chamar. aqui nossos. Vamos Tá fazer bom, uma gente? maquete. Guarita, vou deixar a guarita aqui. É o fiscal. Fiscal. Da hora. Edu foi fiscal também. Eu fui. Um Caneteiro. fiscal. Isso, eu era o fiscal, eu falei em outros episódios que eu era fiscal bique falhada. Não escrevia ninguém, né, Edu? É, bique falhada. Não, de vez em quando a gente fazia uma média ali e tal, pra garantir o emprego, mas era meio bique falhada. A gente tava almoçando outro dia aqui, um abraço pro Ricardinho, motorista, nós tava almoçando aqui, ele puxou o maneco e ficou lá e tal. O Ricardinho da 43, lá do Detroit. Conhece Detroit, né, Adriano? E aí, a área do. linha a área 43, da- a gente é abraço pro daquela Ricardinho, área. nós vamos chamar ele outra Ô, hora, né? Ricardinho, já tá chamando. A gente tava almoçando aqui, próximo. Do lado Aqui ali. no caminho do mar aqui. E o restaurante passava os ônibus na frente. Os motoristas vendo a gente ali, ó. Foi, da hora. Parou o ônibus. Quase que a gente larga o almoço e Quase entra que no nós ônibus vamos pra dar um trocar ideia rolê. com ele, esquece o rango. Aí eu ia lá no Ricardinho, no já tá degrau. chamado já, não é isso? Já, Ricardinho vai. Daqui a pouco o Ricardinho encosta. Gente, que bate-papo legal demais aqui. Ô, Du, já deixa o seu salve final aí que eu vou passar a palavra pro Bruno mandar, e pro Marcos vou pra eles mandar. deixarem. Pra eles falarem o tanto que eles quiserem, mas aí a nossa parte a gente já vai finalizando, Vamos entendeu? finalizar aqui a nossa, porque aí vocês ficam mais à vontade. Eu vou mandar um abraço, primeiramente, como sempre, agradecer a Deus por todas as oportunidades, que se Deus abre a porta, é porque tá tudo certo. Vou mandar um abraço especial hoje. Gilson Rogério Apolinário, instrutor, que trabalhou comigo na SPC Trans. Ângelo, também. André Marconi, o Valdemir e o Juscelio, que tá na Next Mobilidade. 5 instrutores feras. Eu já convidei alguns, um tá morando longe, outro não. Mandar um abraço para essa equipe maravilhosa, que eu aprendi muito com esses caras. Abraço. É o GFI da GFI da Trans. SBC Trans, Grupo de Formação e Instrução. Só tinha fera lá. Que maravilha. E o Brunão, Dantas chegou a conhecer o Dantas? O Dantas, eu já tava em outra área quando ele chegou, mas conheci o Dantas da Meta também. Abração pro Dantas, tá lá ainda na Next Mobilidade? Tá. O Panetone também, que era gente Sim, boníssima. eu pra conheci caramba. o Dantas porque ele foi trabalhar lá, mas os outros eu não tive muito contato, não. Certo. Mas aí, toca o barco aí, toca o barco. ó, vamos então. O Bruno Miniaturas, cara, que história boa, que conversa boa. Já vou deixar o convite da hora extra do Sim. Podbus 64, que é assim.
quando a gente gosta muito do bate-papo, depois a gente dá um tempo e marca a hora extra. Então aí retornam, tragam mais um outro cara do transporte Dupla ou das pegada, hora miniaturas. essa, aí você E chama aí esse a gente vai episódio. voltar para saber o que mudou depois. A gente vai querer continuar essa conexão. satisfação. Obrigado demais pela presença, obrigado pelo carinho, Imagina. pela miniatura aqui. A gente vai estar conectado. Eu gostei demais. É um trabalho moderno, usa impressão 3D. Eu sempre falo que eu não sou um cara da tecnologia, mas eu adoro ver a tecnologia evoluindo. Eu gosto dos carros mais antigos, né? Mas deixa aí seu salve final, seu abraço para a família, para os amigos, para os clientes aí. Fala o que você quiser. E o ônibus é seu agora. Sabe aquela lotação? Tá na sua mão Aquela agora. Você pombinha. dirige do jeito que você quiser A agora, chave tá cara. contigo. Primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade, a vocês, ao Marcos pelo convite, vocês pelo convite, muito obrigado. Adorei. Achei muito divertido, muito legal. É gostoso ver essas histórias porque é parte da gente. Exatamente. Né? Perfeito, É a perfeito, vivência da gente. É então nossa história, né? É isso, é a nossa história, é parte da gente. Né? Um abraço, um beijo para os meus pais também. Né? E agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz, muito. Nossa, gratificante. Tá emocionado aqui, ó. Que bom. Isso é bom de ver, Que cara. bom que Quando o cara gostou. tá emocionado, gostou. Eu gostei muito, né? Eu gostei muito. Esse é o nosso maior presente, é esse. Eu gostei muito. É Muito É obrigado sentar aqui mesmo. no nosso busão aqui e bater essa frequência positiva, sabe? De contar história, de trocar ideia, de trocar experiência também, como a gente fala. E Marcos Galese, um monstro aí, é um dinossauro Pelo amor de Deus, cara, do sério. transporte. Um dinossauro do transporte. E, bom, a gente falou muito de CMTC aqui. Deve ter inscrito no canal ou pessoas que estão perguntando o que é a CMTC. Quem não é do busão não sabe. Mas a sigla, se eu não estiver errado, o Marcos me corrige aí, o Bruno me corrige, é Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, é isso ou não? Municipal. É Companhia Municipal. Companhia de Transportes Municipal Coletivos. de Transporte Coletivos. Coletivo, tá vendo? Eu sou do busão e errei. Mas os caras aqui que são os especialistas, era o busão na época Passaram a cola pra nós. na época que o diesel era maravilhoso, que tinha motorista dos bons. Cobrador, motorista, fiscal. Hoje tem uns roda presa aí que não pode bola, rolar mais. bola né? roda, bola roda. Mas, Marcos, foi um prazer imenso ter você aqui com toda a sua frota. Trouxe o amigo também. Deixa seu salve final aí. Fala o que você quiser. Sua agenda, sua rede social, contato. Se quiser xingar, pode xingar também. Manda abraço, velho. Ó, a casa é sua, É. cara. A gente tá muito feliz de receber você aqui. Bom, uma coisa muito interessante que você falou, a questão dos ônibus de hoje e os ônibus de ontem. O 352HL, o pessoal chamava de queixo duro, Queixo duro. que era aqueles ônibus que precisava até o cobrador ajudar para virar o O volante. né? motorista Quatro mãos, levantava, quatro às mãos. vezes, pra manobrar. O motorista Sim. saía do banco Em pé. pra ter mais apoio, mais força pra conseguir virar o volante. Caminhão Fenenê Verdade. É? também. É isso E aí. o que eu quero dizer para vocês a respeito disso? Que hoje em dia, o pessoal tá pegando melzinho, né? Não é. Câmbio O pessoal tá automático. pegando coisa simples, fácil, né? Até uma criança de 6 anos consegue dirigir um ônibus hoje, né? Então, Exatamente. eu quero primeiramente agradecer a Deus, Também. honrar. Pode ser a memória, ou pode ser os motoristas que ainda estão vivos, que dirigiram muito esse carro, o O352HL, aqueles ônibus antigos de 60. Então, eu honro muito a memória de vocês aí, sempre lembrando que esses sim foram motoristas de Pega fato. ele na mão aí, mostra pra Entendeu? câmera lá. Pra essa câmera aqui, ó. Pode pegar aí. Levanta o bicho Bota ali, aí. já levanta o bichão aí. Isso. Ó, Aí É a galera. isso ó. aí. Esse Qual aqui, que é o gente, bichão? É esse aí. Esse aqui, motoristas de verdade, dirigiam muito esses carros aqui. Porque era um veículo difícil de dirigir. Não era qualquer pessoa que conseguia dirigir um carro Tinha que desse. ser bom, né? Tinha E que o ser barulho bom, dele que né? é maravilhoso. E o barulhão. Manual, trocar marcha, embreagem. Motor traseiro não é qualquer um. Era não. dupla embreagem, Pisa rapaz. pra desengatar, pisa pra engatar a marcha de novo. Não é pra qualquer um, exatamente. não. Então fica a minha homenagem a vocês que trabalharam nessa época, né? Que com certeza eu costumo dizer que o ônibus é uma fábrica de sonho que realizou o sonho de muita gente.
E você, motorista, é parte disso. Então, fica a minha homenagem a vocês. Quero agradecer a dona Niege, que praticamente a gente chama de madrinha da Expo Minis. Lá no começo, a Niege nos ajudou. O próprio Thiago, que eu tenho carinho por ele, eu chamo Thiago Terci, às vezes Thiago Terci, mas desculpa, viu, Thiago, se eu não acertei, mas uma hora acerta, né? A própria Maria Sossi-Mer, da comunicação da Mob Brasil, quando ela estava ainda lá, né? Então, graças a Deus, Deus foi tão generoso comigo que eu conheci muita gente maravilhosa. O Carlos Henrique da VIP, da Padeustáquio, uma pessoa maravilhosa. São Caetano, né? Lá de São Caetano. O Euler da Expresso Planalto, lá de Itaquaquecetuba, que eu fiz questão de conhecer também. Uma pessoa maravilhosa. E eu só tenho a agradecer a Deus por conhecer pessoas maravilhosas assim como vocês, porque aqui eu tô no meio de feras, né? Então, quem é Marcos Galese perto dessas feras, né? Sei, Então, que isso, pô. eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão prestando para nós. O pessoal da Expo Minis, o Mauro, Com certeza. o seu Eliezer, o Bruno, o próprio Bruno, que está aqui comigo, né? O Gerson Hengler, o seu Nelson, que às vezes são muito tímidos, então eles, né, não gostam de aparecer muito, mas as miniaturas deles são uma maravilha, né? O Clayton. Então tem muita gente boa. A Simone Tosi, que ajuda a gente a fazer as nossas agendas. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tantas pessoas maravilhosas que pintaram no meu caminho. O próprio Marcelo Fontana, grande abraço. Eu espero estar com o senhor na Transpúblico desse ano, que vai ser em agosto. Eu espero estar com o senhor lá. E muito obrigado. Rodney Feliz também, lá da Grupo Vida, um grande abraço, né? Grupo Vida. Tô parecendo o Maguila, né? Um abraço pra minha mãe. Mas boa. É tanta gente maravilhosa que eu tenho gratidão que é difícil, viu? É difícil. Galese, o bom do podcast é isso, a gente poder bater esse papo aqui dessa forma descontraída e poder, não é trazer conhecimento, contar histórias, mas também se divertir aqui num bate-papo e contar, ter uma resenha também, tirar onda, como a gente sempre faz aqui. Eu lembrei um caos agora. Manda aí, eu Manda, não mano, vamos embora não sem perder perder esse não, caos, Eu não. duvido que não aconteça com os outros artesãos também, mas às vezes a pessoa chega e fala, eu quero um monobloco 470 da Itapemirim, um prefixo qualquer. Aí você anota, ele fala, nesse ônibus eu fiz teste, entrei na empresa. A gente sabe, Cometa e Itapemirim, assim, antigamente, acredito que hoje ainda existe esse padrão. Cometos de alumínio lá, né? Flecha azul, assim, era a peneira da peneira pra entrar. Então tinha muita gente que tinha o sonho de entrar. Aí ele fala assim, eu fiz o teste nesse ônibus e passei. Ou teve gente, eu vim lá do Nordeste pra cá, nesse outro ônibus. Histórias de vida. Ou a pessoa fala, eu conheci minha esposa minha esposa nesse ônibus. Eu era motorista, ela era passageiro, às vezes os dois eram passageiro. Ou às vezes assim, a pessoa fala, às vezes eu passei dificuldade, fui embora nesse outro. Então, assim, fazer miniatura é um gosto, sabe? Antes de mais nada, a pessoa tem que gostar, sabe? Porque se ela for fazer assim, pensando só no trabalho, ela não faz. Ela não aguenta. Porque, olha, se for contar todos os casos que já aconteceu, dá pra escrever pelo menos um guiazinho de bolso. Sim. Dá pra escrever um Guia livro, de eu acho. bolso Escrever um dá livro. pra Eu acho. escrever. Mas assim, então assim, toda miniatura é um gosto de fazer. Mas aquela miniatura que a pessoa conta uma história de uma história dela, que aconteceu um acontecimento que marcou ela. Essa miniatura tem um gosto. Eu mesmo tenho miniatura que eu desenvolvi por história minha também. Tanto em relação a Mercedes, os monoblocos, quanto em relação aos Marco Polo G4 Scania do Rápido Ribeirão Preto. Era uma viagem que eu ficava ansioso pra fazer. Quando eu era criança eu tinha muito problema de bronquite. Eu ficava ansioso, a bronquite atacava. Antes de viajar tinha que ir no hospital fazer inalação e era essa viagem. O caso que eu fui com a minha mãe, a gente chegou no guichê, eu quero a passagem do ônibus das 7.
ter que correr na plataforma que o ônibus estava saindo. Minha mãe com uma mala desse tamanho, parecia que estava chegando do Paraguai. É boa. E eu criança. Então, assim, tem esse tipo de história. São modelos que eu desenvolvi pela minha história, mas quando o cliente chega e fala, eu conheci alguém, ou eu fui para algum lugar, ou eu vim de algum lugar, ou eu conquistei alguma coisa, essa miniatura tem um gosto especial. Você Toda acaba se miniatura envolvendo na história, né? Você Exatamente, faz parte, a miniatura tem um gostinho diferente. Toda miniatura é especial, todo cliente é especial. Mas quando a pessoa conta uma história assim da vida dela, você vê que essa miniatura tem um valor a mais para essa pessoa. E isso acaba deixando assim, deixando mais prazeroso de fazer a miniatura. Né? Eu lembrei dessa história agora. Que bom. Não, E eu legal, vou que bom que você aproveitar até o compartilhou. gancho dessa história, que na Transpúblico mesmo, o 362, por isso que eu falo bastante desse 362, porque, sabe, no dia que tava Transpúblico, tava só eu, o Mauro e o Claudinei, a gente teve que organizar tudo, do zero, né? E no dia da exposição, apareceu um senhor de idade, e ele tava chorando, eu não sabia por quê. E a gente sabe que numa exposição a gente tem que se portar, né? Eu tive que engolir o choro. Eu falei, meu Deus do céu. E ele comentando, olha, minha falecida esposa eu conheci a bordo de um ônibus desse. Aí eu falei, meu Deus do céu. Emocionante, é. Eu quase que desmanchei de choro junto com ele. Sim. Então, vocês veem a importância, né, da gente ter um propósito tanto de marketing, como o propósito de também levar emoção para as pessoas, levar divertimento, né? Porque é muito interessante a gente homenagear, a gente se divertir e, claro, tem inúmeras possibilidades uma exposição de miniaturas, né? Então, muitas vezes, às vezes até as pessoas não dão aquela importância, mas quando a gente vai contando as histórias que tem por trás de cada miniatura, aí já prende a atenção da pessoa. Por isso que eu acho que para o marketing é muito interessante, as empresas que quiserem acreditar, pode falar com a gente, que a gente está à disposição também. Muita história. É que aquela né? coisa, ônibus, assim, tem muita gente que vê só como um meio de transporte para ir do ponto A ao ponto B e acabou. Sim. E tantos desses também lembram dos perrengues que a gente sabe que tem. Sim. Mas se você for analisar, o ônibus ele é o quê? Ele transporta histórias. Ele transporta sonhos, são histórias. Eu não lembro qual empresa que diz assim, transportando as emoções da gente. Era um slogan antigo, acho que era São Geraldo que usava esse slogan. Tinha uma outra que, essa me fugiu o nome, que dizia diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Me fugiu o nome da empresa, mas se não me falha... Guanabara, hein? Não é essa aí? Eu não lembro, me fugiu o nome da empresa. Mas então, assim, esse tipo de coisa realmente é história. Você pega o que a Itapemirim fez nos anos 70, o pessoal que vinha lá do Nordeste pra cá, que fez São Paulo, Sim. sabe? Migrou. Quantas histórias, sabe? Então, mesmo o ônibus urbano, a pessoa que entrou, às vezes entrou assim, putz, eu preciso, às vezes, fazer uma entrevista de emprego, às vezes tava, sabe Deus o perrengue que tava passando. Foi aqui que eu consegui um trabalho que eu tava precisando, porque eu tava passando um perrengue, eu peguei esse ônibus, eu fui fazer entrevista e eu consegui. Então, assim, pra gente que gosta, o ônibus não é só um meio de transporte, um veículo. Ele conta uma história, às vezes da própria cidade, mais ainda de quem usa ele. Quem usa? Tanto urbano quanto rodoviário. Ele transporta gente. Gente é o que? História. É história. Sabe? Cada um ali tem uma São história. vidas, são sonhos, são Isso, histórias. são histórias de O vida ônibus que pode estão ser ali definido, dentro. né, como uma fábrica de sonhos. Foi o que eu falei na Caio. Maravilhoso. Né? Nós fomos fazer uma exposição lá na Caio e eu falei, olha, o ônibus é uma fábrica de sonhos. Tanto que eu até fiz um texto lá, né? A gente comentou. O pessoal da Caio adorou, né? Inclusive, um abraço pra Tânia. E, enfim, é uma fábrica de sonhos. Até isso. A gente foi nesse passeio num ônibus antigo. De um rolê dinossauro Volvo. Nossa. É um ônibus raro. A o configuração Volvo, como é diria rara. meu avô. Você saudoso. tinha muito. A Era um Cometa Volvo. era assim, 100% dinossauro numa época, os anos 70 e até mais ou menos a primeira metade dos anos 80. Só dinossauro Scania. A Itapemirim tinha os dinossauros Mercedes, que foram os primeiros dinossauros tribus. O tribus começou ali. E Explica esse tribus aí pra nós.
O Tribus é que era assim, ele era... O seu Camilo Collor, ele numa viagem para os Estados Unidos, ele viu que lá existia ônibus com 3 eixos. Aqui no Brasil, o padrão era 2 eixos, quando não raro era o chassi de caminhão adaptado para ônibus, para receber carroceria de ônibus. Ele trouxe esse conceito para o Brasil. O primeirão de todos foi, acho que em 66, não foi? Era um monobloco A326 que teve o 3º eixo adaptado. Tem foto na internet desse ônibus. Só que mais ou menos já no fim dos anos 70, começo dos anos 80, que veio... Não, fim não, o dinossauro é do meio dos anos 70. Ele veio com ônibus de 3 eixos, o chassi próprio. Isso nem a Cometa fez. A Cometa ela tinha a carroceria própria na época do Flecha Azul, era CMA. A Itapemirim ela tinha a carroceria própria, os Tecnobus, os Tribus. E o chassi próprio em alguns deles também. Ela só não assim, a mecânica era Mercedes, mas o chassi era dela. Na internet você vê como SBVM. Então que é número, é 2, 12, não sei o que, AR, é um número. Sim. Mas a mecânica Mercedes. E isso do Tribus, ela é por quê? 3 eixos. Porque ela foi a pioneira do ônibus de 3 eixos no Brasil. Houveram testes, você vê fotos na internet de outros modelos, de outras empresas também com 3 eixos. Mas a primeira que pôs ele na ativa foi a Itapemirim. Itapemirim. Por isso que ela batizou de Tribus. Na época era o melhor do melhor que tinha. Eu lembro que tinha tinha escrito Tribus no ônibus. Por isso que eu perguntei, explica o Tribus, porque isso. eles divulgavam isso na carroceria, assim, Uns 3 Era eixos. E tinha aí. até propaganda, né? Que envolvia miniatura. Tinha miniatura e na propaganda eu lembro, passava na época na TVS, não era nem SBT ainda, né? Agora foi longe, hein, Du? Eu não lembro disso aí, não. Mentira, Depois eu da lembro. TVS, eu Então. vou até tomar um diesel, porque essa foi boa. Então, que a propaganda consistia no seguinte, o menininho, né, na frente, até o Mauro tirou uma foto relembrando desse episódio. Ele tava no da porta-mala. Philips. Ele era um diplomata, era um Nilson diplomata. Isso. E o garoto tava sentado no porta-mala do ônibus. Isso. Assim, aparece o vídeo assim, ele põe a mão assim. E a frase acho que era assim. Perto dele tudo parece brinquedo. É Tribus, perto dele tudo parece brinquedo. Show de bola. Aí vai afastando a câmera, o garoto sentado no bagageiro do ônibus com a miniatura, ele com a mão em cima da miniatura. E afastando assim você vê o ônibus. E embaixo a linha, São Paulo, Rio. Meu primeiro contato com miniatura, a primeira vez que eu lembro de ter visto uma miniatura, foi viajando pro interior de São Paulo. E na rodoviária do Tietê, tinha uma caixa de vidro e ficava uma miniatura lá dentro. E agora, lembrar a empresa aí A é Cometa demais. tinha isso. Mas eu lembro que ficava assim, nos pontos isolados assim, Lembrei você outro passava, caos. você lembrava... Conta o caos aí. Você lembrava, você passava assim e tinha essas miniaturas lá. Quando eu ia, Foi a primeira vez que eu vi uma miniatura. quando eu ia pra. A Cometa tinha muito disso. Não sei se eram em todos os guichês, mas em alguns eu sei que tinha. Era uma miniatura grande, mais ou menos desse tamanho, tinha 1,20 m do dinossauro. E quando eu ia pra. Eu sei que o guichê da Cometa em Ribeirão Preto tinha uma miniatura dessa. Quando eu ia pra lá com a minha mãe, eu fazia. Em Ribeirão Preto tem 2 rodoviárias. Tem uma mini logo na entrada da cidade e a principal no centro. E quando eu era criança, eu fazia minha mãe descer na rodoviária do centro, porque eu ficava rodando essa miniatura igual um peru. Eu ficava assim, igual um A peru. paixão em é volta de da criança, então. miniatura, olhando. Não, o cara é apaixonado pelo ônibus desde a mamadeira lá. A outra propaganda que eu lembrei agora, quando a Mercedes lançou o A400, o monobloco A400. 400. Não, eu acho aquela propaganda linda. E a música. Tem uma música chamada aquela. Não Aprendi a Dizer Adeus. E ela mostrando assim. Nossa, eu acho aquela propaganda. Hoje nem isso tem mais. E era o fabricante fazer uma propaganda de um ônibus. Pô, mas não é qualquer um que compra um ônibus, não é igual um carro de passeio. E aí, hoje infelizmente, nem isso tem mais. Quase não tem de carro, né? De ônibus muito menos. E é uma propaganda linda. Eu acho que no YouTube tem, vale a pena assistir. É uma propaganda Saudosismo muito bonita. total aí. Nostálgico. Belas lembranças, Essa hein? viagem aqui hoje foi nostálgica, cara. Ó, viagem nostálgica. Eu tô Lê. feliz. Você estava falando sobre a importância, né, das miniaturas. Eu vou declarar para você, agradecer o Samuel Bosco que mandou isso daqui. Mas esse episódio eu vou guardar. A mais importante aqui é que você trouxe aqui para mim como Imagina, eu presente. agradeço. Né? Agradeço demais a presença de vocês. Galese citou Niege, né? Niege, um grande abraço para você, Niege Chaves.
né? Um abraço pro seu Chaves, pras irmãs aí, pra André, Tatiana. Eu tenho um carinho especial pela Mal Brasil também. A Mal Brasil esteve no meu primeiro curso de gestão de operação, que foi aqui também. E eu tive trabalho em São Paulo e em Recife, né? Em algumas oportunidades com a Niege, com a Andréia principalmente. Então, deixar um grande abraço, sucesso para a Mal Brasil. Rodney Feliz, estive com ele recentemente lá na Danúbio Azul. Um grande abraço, Rodney. E eu acho que é isso. Tá aqui minha miniatura. Falei de Niege e Rodney. E Dona Beatriz. Dona também. Beatriz, então nem se fala. Todo programa aqui eu falo Dona Beatriz. E pegando, né, embarcando nessa história da Dona Beatriz, toda vez o ônibus que mais me emociona tá ali, que é o vermelhinho e branco, por conta do meu avô, né, Antônio Alves Sobrinho. O senhor deve estar por aí feliz com a gente aqui. Foi quem me levou pro transporte, né? Quem me colocou na Autoaviação ABC como fiscal. Então toda vez que eu vejo esse ônibus vermelho e branco, infelizmente não tem mais essa pintura. Uma pena, né? porque essa pintura é muito Virou bonita. o Metropolitano, mas toda vez que eu tenho o vermelhinho, o famoso vermelhinho aqui, eu me recordo do meu avô, grande Votota, né? Querido Votota por todos aqui da família. Então eu vou deixar aqui os meus. Segura aqui, faça a honra aí, Odu. Segura o vermelhinho. Porque a gente chegou aqui no nosso ponto final. Eu queria agradecer muito, muito mesmo por esse bate-papo, por essa história, né? E é o saudoso Votota que me trouxe pro ônibus. Manda aí, tem mais uma aí, ó. O seu Laudelino. Lembra do seu Laudelino. Puxa vida, O mano. saudoso seu Eu Laudelino. trabalhei com o jardineira, Laudelino na Né, ABC. com a jardineira. Jardineira. Né, praticamente era um patrimônio da ABC, né? Perfeito, isso Uma mesmo. pessoa maravilhosa que eu cheguei a conhecer, conversava muito com ele. Era uma pessoa maravilhosa, né? É uma pena que, infelizmente, tem muita gente boa que tá indo embora antes do combinado, né? Exatamente. Mas fica o meu registro aí de lembrar o pessoal, a família aí do seu Laudelino, que tem o meu abraço, tem o meu carinho, né? Porque a memória dele sempre a gente tem que lembrar. Quando a gente olha para esse ônibus, faz lembrar do seu Laudelino também. Então, uma pessoa maravilhosa que a gente tem que É, os lembrar. pioneiros, né? Estão indo embora. Sim. É isso. Quando já não foram. Isso. E tem o Claudinei também, o Ney, que trabalhava no ônibus, que foi piloto de teste da Elettra. Não sei se vocês lembram sim. dele, né? O irmão dele é o Claudinei, ele que. Tem o Claudinei e tem ele, que é o que dirigia os ônibus, né? Os ônibus no teste da Eletro. Isso. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, um grande abraço também pra ele, né? Seu João Antônio. O Fabrício, vê se aparece, meu filho. Fabrício, aparece por aqui, vem tomar um café, contar histórias aqui. É isso aí. Né? Um grande abraço, Fabrício, também, seu João Antônio, o Zeca, Milena, a família toda Sete Braga. Todo. Eu tenho um carinho muito especial por Exato. todos eles, e eu falo isso em todos os episódios. Sempre que tem alguém aqui do ABC, né, a gente, óbvio, fala. Então, deixar um grande abraço para todo o grupo Next Mobilidade e BR7 agora, Eletra, né, e todos os outros funcionários, gestores e o pessoal que a gente se conectou ao longo dessa jornada. Né, eu com esse saudosismo todo, só não consigo recordar do meu avô que trabalhou, né, a vida inteira, desde a cacique na aviação ABC e me levou para lá. Né? E é isso. Agora a gente chegou no nosso ponto final. Precisamos encerrar a nossa viagem para recolher para a garagem. Não é isso, Du? Acabou a jornada, né? Vamos fechar a Bruno ficha. e Marcos Galese, eu queria que Deus abençoasse demais a jornada de vocês. Continue com esse trabalho bonito. Nosso canal vai estar sempre aberto aqui, não só para receber vocês aqui novamente ou alguma indicação de colegas e amigos que tenha essa frequência que eu falo, essa vibe positiva, esse papo gostoso, legal, que conta história, que conta histórias às vezes tristes, né? Mas muito mais histórias legais e felizes aí do ônibus. Deus abençoe muito a jornada de vocês. Amém. Mas agora a gente precisa fazer o quê? Fechar a porta, soltar o maneco e ir pro próximo episódio, não é isso, Du? Com certeza. Vamos deixar um tchau naquela câmera. Mas antes, eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto Obrigado. até depois da última viagem. Que Deus abençoe vocês. Deixa o tchau lá, vamos pro próximo. Um abraço.